Tudo bem, Jaqueline? Bem-vinda. Oba, tudo bom, Miguel? Como é que está aí o clima em Paris? Tá tranquilo aqui. Né? Tá Aí ótimo. agora está mais tranquilo que aqui, né? A polícia aí está calma, está deixando você caminhar para lá e para cá? Não, tranquilo, tá tranquilo. Na realidade, eu acho que houve um pouco de sensacionalismo com aqueles negócios lá, né? Mas aqui tá bem tranquilo. A França tem uma coisa muito boa que é uma mobilidade urbana espetacular, né? É, Eles apostaram profundamente nisso, apostaram em transporte sobre trilhos. É um dos países com também. o maior número de trens de alta velocidade, número de metrôs, VLTs. A cidade, por exemplo, Paris tem muita bicicleta, muito serviço de aluguel de bicicleta, né? Eu acho que isso aí muda o jogo, né? Você sabe que eu faço essa campanha pela Olha, mobilidade urbana por trem, é uma das maiores frustrações que eu tenho. Eu adoro o Lula, acho que é o melhor presidente da história, só que ele tinha que falar mais em trem. Queria muito que ele falasse mais em trem. Só para faltar para eu ficar feliz totalmente, é que ele tivesse um projeto, trem, para a gente ir do Rio a Brasília em 2 horas, Jaqueline. A China está fazendo um trem agora de Pequim a Xangai, já tem trem de alta velocidade, que é de 353 km por hora. Eles estão fazendo agora de 453 km por hora, Pequim-Xangai, que vai levar a mesma distância Rio-Brasília. 2 horas, Jaqueline. 2 horas. Entendeu? sim, eu já andei muito de trem. Agora, recentemente, né? Esse ano, não, ano passado. Ano passado eu estive 2 vezes, né, em Paris, né, no Charles de Gaulle, exatamente fazendo a conexão com a estação dentro do aeroporto, né? Então, passei pela, né, e rodei, a última vez que eu estive, que foi em março, depois eu voltei em outubro, rodei tudo em Paris, como sempre, com o metrô, né? Paris, né, pelo trem, by trem, né? Então, de fato, funciona e faz toda a diferença. Imagina, eu saí do Rio, Rio desci em Paris eu peguei um trem, conexão direta, né, da França e cheguei em Bruxelas. Isso tudo é 1 hora dali, 40 minutos, né, enfim, então é outra história. Com Wi-Fi, você, né? E tal. Agora, é claro, nessas 2 vezes eu não fui muito passeando, não, né? Até fui, mas não era tanto passeando, né? Em março, eu tinha sofrido tinha sido avisada de que eu estava sob observação, né? Eu vinha recebendo muitas ameaças de morte desde 2018, quando eu desmonto aquela história da intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Aquele espetáculo, né? Aquele marketing, né? Em que eu falei ao vivo na TV e tal. A partir dali, né? Algumas pessoas até conhecidas começaram a infernizar a minha vida, mas eu tinha que seguir com a minha vida e tal. As coisas foram ficando um pouquinho mais complicadas, né? E aí teve a Covid, né? Eu achei que isso ficaria calmo, mas eu continuei sendo monitorado, o que me obrigou a trocar o carro, trocar placa, né? Com ou sem dinheiro, né? A ficar pouco no Rio de Janeiro, a me movimentar sempre em horários, né? Eu era avisada, né? Desse monitoramento dessa coisa, até que eu consegui escapar de uma suposta emboscada, né? Onde eu quebrei meu pé. Aliás, ter quebrado Jura, meu pé. Jaqueline? Teve emboscada? Sim, em dezembro de 2021. Agora eu posso falar porque já passou, né? O governo é outro, o cenário é outro, a eleição já passou. Então, eu fujo, né, de uma emboscada de um carro que estava me seguindo e, né, enfim, o resultado no momento que eu pude correr e me jogar numa parte em que tinha mais gente, em que não, minha preocupação é a seguinte: os caras vão até atirar, mas podem não levar, não vão levar meu corpo, eu quero ser achado, sabia? Para mim, né, tinha essa coisa, né, ali, eu não estou inventando nem um pouco, porque eu não fiz publicidade disso, eu não tornei isso, né, alguma coisa que pudesse se associar à minha trajetória, né, como gestora pública, como cientista de área dos estudos de polícia e segurança pública do meu país, e ter colaborado com todos os programas, quase todos os programas de segurança pública que eu entendo bem-sucedidos aqui também no Brasil, área integrada de segurança, Força Nacional, Sistema Nacional de Dados, matriz curricular, né, e aqui no Rio de Janeiro também, âmbito nacional. E aí eu fui sendo, né, perseguido, né, quando o carro me fechou, quer me fechar, né, assim, né, eu correndo, andando rápido, e correndo e o carro indo atrás, né, com algumas pessoas, aquele carro típico, né, aquele carro prata sem placa, aquela, né, aquele camburãozinho assim, né, então aí eu atravessei correndo, aproveitei que o sinal fechou e atravessei feito uma louca no meio dos carros, né, aí eu caio,
né? Eu caio e quebro o pé esquerdo, aí abre o sinal. Tal. Então, os caras não têm como voltar, não deu para tirar, sei lá o que acontecer. Também não vou ficar simulando uma coisa que não aconteceu. O fato é que eu corri, né? Nessa coisa do correr, eu caio, quebro, atravesso a pista para ir para o pilotis, né? Para coisa central, para o canteiro central, para ser achada. Essa era a perspectiva. A perspectiva de que eu seria atirada, eu não tinha como nem saber. Né? E aí eu fiquei com aquela bota Robocop, dando aula online, né? Segui dando aula, não tirei licença, até brinquei com algumas vezes que as pessoas me viam com a bota aqui que eu levantava, inclusive entrevistas e tal. E aí quando isso acabou, eu fiquei viajando, né? Já podendo viajar com a bota, dando palestras, ficando pouco no Rio. Não, eu saí em horários esquisitos, ficava fora do Rio de Janeiro, né? Não tanto na casa da minha família, com receio, né? De que isso, né? Da minha mãe receber trotes, como já recebeu e tal. E aí, logo em seguida que eu tirei a minha bota, né? Que eu já conseguia andar e tal, pisar, eu peguei um avião, saí do país. Eu tinha uma, né? Coincidiu com o fechamento do semestre da UF, né? Porque aqueles semestres, né? Por causa de Covid, né? Então, todo ele atrapalhado. Então, já de férias, eu saí do país, também escondida, né? Assim, fiquei 15 dias, 20 dias. E, assim, com todas as. Naquele período de quarentena. Eu, quando chego em Bruxelas, o primeiro dia que eu estou lá é quando abre parte da cidade. Todos os dias eu tinha que fazer exame de Covid, apesar de vacinada, nas 2 primeiras doses, porque a vacina brasileira não estava homologada, porque o governo se deu ao luxo de não homologar. Então, eu tinha uma vacina da AstraZeneca, tá certo? 2 doses que não foram consideradas. Eles me reconheciam como vacinada, mas não devidamente homologada essa vacina. Então, todos os dias eu tinha que gastar 20 euros, né? Refazendo para 24 horas, para eu permanecer ali em qualquer lugar. Eu ia a Paris, né? Porque eu ia a Barcelona, em qualquer lugar que eu me deslocasse. Tá? Eu estava na casa da minha família, né? Do meu irmão, né? Que se mudou para lá, porque ninguém aguenta Bolsonaro, né? Então, eu me escondi lá. Passou. Eu voltei, entendeu? Então, uma situação assim que a Europa é fechada. Eu tinha que dar um jeito de sair daqui, né, por recomendação. O mesmo aconteceu depois em outubro. Eu votei, né, por conta dos artigos, das minhas falas, das minhas entrevistas e tudo mais. Né, esse clima de ameaça, né, eu fui avisada de que eu devia sair do Rio de Janeiro, sair daqui. Então, eu votei, né, e só esperei o resultado do segundo turno, ver que Lula e Bolsonaro passaram, fui para o aeroporto. Né, de novo, como se eu tivesse dinheiro para isso. Sair do país de novo, entendeu? Para esperar para voltar no segundo turno. Aí eu já estava em licença capacitação, fazendo outros trabalhos fora do Rio também, na UNB e outras coisas mais, para poder facilitar os meus deslocamentos, né? Eu ficar menos aqui de bobeira, né? Seguir trabalhando, dando aula, fazendo tudo, né? Mas menos no Rio, certo? Né? Então agora isso pode virar uma anedota, folclore, né? Mas ninguém está disposto a brincar de Marielle 2, a missão, Marielle 3, a missão, e eu estou longe de ser isso, eu sou muito mais barata, né? Minha vida custa menos, do ponto de vista político, é mais fácil, né, me eliminar, certo? Não é que eu não tenha medo, eu sou muito lúcida em relação ao que se passa na segurança pública, e também não foi a primeira vez que eu experimentei ameaças de morte ao longo desse tempo todo da minha trajetória, né? E nem quero brincar com isso. Então, isso é sério. Agora, eu não, né, não me sinto muito mais à vontade para dizer, não ia turbinar o meu latte com isso, né? Não tinha a menor condição de eu morar fora do país, certo? Não havia essa perspectiva, né, nesse período para mim. Então eu tinha mais que ficar quieta, né? Lidar com isso nos termos em que é possível lidar, tá vendo? Né? Então essa é uma realidade que todos estamos expostos, já que você mandou a matéria aí da situação da Marielle, né? Então, no caso Marielle, que pesadelo, né? Que bom que a gente conseguiu superar, pelo menos em parte, né? Pelo menos superar o Bolsonaro, né? Ele perdeu a eleição, isso já é um primeiro caminho andado. Agora a gente precisa terminar, fechar ainda alguns capítulos desse livro aí. Por exemplo, a morte da Marielle, né? Hoje foi divulgado, teve uma coletiva do Flávio Dino e também de procuradores que investigam o caso Marielle, que o Elcio, né, um dos acusados também de assassinar a Marielle, ele resolveu fazer uma delação premiada e acusou o Rony de ser o autor dos disparos e ainda deu pistas sobre o mandante.
mencionou outra figura, um ex-PM, que teria abordado o Rony para encomendar o assassinato da Marielle Franco. Como é que você está vendo essa investigação agora do assassinato da Marielle Franco? O que você pensa sobre o significado desse assassinato e dessa investigação hoje no Brasil? Eu, ano passado, quer dizer, tão logo essa tragédia se abateu, e que abateu a todos nós, né? Eu estava lá, eu tinha estado com a Marielle, acho que 48 horas antes, né, num evento, após exatamente a tal da minha fala sobre intervenção militar, né, e a gente conversando sobre isso, ela me deu um grande abraço, falou, você não sabe o que você nos ajudou, né, com isso. E ela era a observadora, digamos assim, né, do poder municipal, do poder local, da intervenção, né? Então, eu, naquela época, levantei lá as minhas hipóteses políticas sobre isso. Eu nunca acreditei muito que a milícia estaria se ocupando integralmente disso. Parecia pouco rentável politicamente e economicamente, né? Porque as milícias, né, que não é a, se dedicaria, ia querer colocar holofote em si mesma quando ela está se dando bem. No novo Tratado de Tordesilhas, no Rio de Janeiro, né, em que virou uma grande imobiliária que arrenda territórios para o crime, e a própria milícia presta serviço para o tráfico, porque tem tiro certo, passabilidade, como era o caso da Adriana, entre outros, né? Então, economizando logisticamente armamento e munição e possibilitando deslocamentos, ou seja, mobilidade logística, a gente está falando de mobilidade, segurança, Miguel, é mobilidade espacial e social, mas, acima de tudo, a mobilidade espacial. Olha que interessante, né? É fundamental, as pessoas ficam pensando, a gente reduz crime, né, tudo mais, como um meio para atingir um fim, para garantir a mobilidade espacial e social. Então, naquele momento, levantei alguns questionamentos sobre os rumos que estavam sendo dados. Como é que eu vejo isso? Eu vejo como um procedimento de rotina. Eu não folclorizo ação de polícia, eu não folclorizo nem da Polícia Federal, nem da Polícia Estadual, nem da Polícia Local, também não folclorizo a ação do Ministério Público. Isso é um procedimento de rotina dessas instituições que têm competência para tal, né? Tem que lembrar que a bateção de cabeça, né? Uma coisa que tem muita preocupação em democracias é quando a gente fica dourando pílula de saldo operacional, a despeito da importância dele, certamente o tem, né? Eu distingo 3 níveis muito claros para não ter poluição, para não ter promiscuidade: política de segurança, política de polícia, política de policiamento. Investigação é uma política de policiamento dentro de uma política de polícia que se subordina a uma política nacional, estadual de segurança. É muito importante que a gente distinga dimensões políticas de decisão, estratégicas, táticas e logísticas, para que a gente não fique refém de saldo operacional. Porque quando o governante fica refém de estatística, eu já até publiquei no seu site isso, né? Quando a polícia produz estatística para governante, tem que se fechar os olhos sobre como se produz esses resultados, né? Então, você vai criando governos autônomos, autarquias sem tutelas, que nós assistimos e seguindo vendo Brasil afora, e que dá em golpe. Então, essa é a regra de ouro da democracia: estabilização, previsibilidade no exercício do poder. Isso significa governabilidade e controle sobre os meios de força, distinguindo esses níveis decisórios, para que você não polua politicamente, né, o trabalho da polícia naquilo que ela tem, né, que precisa ser independente, tá? E também para ela não virar um partido político, como tem acontecido, ou ser desestruturada, desinstitucionalizada, como foi a Polícia Federal e ainda mais a Polícia Rodoviária Federal, né? Então tem que deixar claro que teve uma mudança de governo, mas nós temos que romper, né, com uma leitura personológica, eu vou chegar no caso, né, de ajustar resultados a indivíduos. Agora é a Jaqueline que está no comando, tudo vai ficar lindo. Agora é o José que está no comando da segurança, tudo vai ficar maravilhoso, né? Não é bem assim, né? Nós temos que reinstitucionalizar as organizações, gerar mecanismos de controle, regulação, transparência e previsibilidade da ação de polícia em todos os seus níveis, tá? Com responsabilização, accountability, para que a repressão qualificada, que é parte de uma investigação como essa, né, de um caso emblemático, ela produza resultados para além do imediato e não fica na bateção de cabeça como ficou, né, até o presente momento. Nós estamos em 2023, o assassinato político foi em 2018. E quando a gente anuncia coisas sem muitos desdobramentos, ou diz, eu vou desvendar tudo, você cria expectativas na família, na sociedade,
que não podem ser respondidas, porque o tempo de investigação, o tempo policial, é distinto do tempo político, do tempo social, né, da nossa percepção de segurança, de insegurança, de impunidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que distinguir, essas temporalidades, para que a gente não fique refém, todo mundo pendurado, né, nos resultados. Quer dizer, a política passa a ser o saldo operacional. A gente passa a confundir política de segurança, tá certo, com gestão policial, com gerência. Né? Esse é o pior problema, essa é a pior coisa que pode acontecer, porque nós já vimos isso sendo feito no governo Bolsonaro da pior maneira possível, em governos liberais, e deu ruim, sabe? A polícia senta na sua cadeira e o governo em seu lugar. Ou então ela fica rifada, porque ela tem que fabricar resultados permanentes, né? Como, né? O resultado de polícia não é chuchu que dá em cerca, né? É bom que a gente tenha cautela. Então, essa é a primeira coisa, a cautela é sempre bom, uma certa discrição, né, na construção. Por quê? Agora vamos voltar ao caso. Teve uma bateção de cabeça no Rio de Janeiro. Né? A investigação do assassinato de Marielle passou por vários delegados, por várias equipes, ou seja, teve uma briga interna, uma disputa interna dentro da própria Polícia Civil. Correto? Né? E muitos desses atores, todos conhecidos, todo mundo tem CPF, para brincar com, né, com a metáfora do governo passado, tinha CPF e CNPJ no crime. Tá? Tinha CPF ativo e CNPJ criminoso a pleno vapor. Ninguém é desconhecido quando você tem matrícula. Tem que lembrar que essas personagens eram servidoras públicas. Todo mundo com matrícula. Né? O Rony Lessa com ficha limpa, até ser preso. Né? Só esse ano, em fevereiro, ele foi expulso da PM. Olha bem, quase 4 anos depois. Se não me engano, foi esse ano. Deixa eu checar aqui, 9 de fevereiro de 2023. Tá? Então, todo mundo servidor público, todo mundo com passabilidade dentro da máquina do Estado, podendo fazer uso de informações privilegiadas, seja via milícia, que é a polícia dos bens dentro da polícia do bem, tá certo? Seja fazendo uso, né, da burocracia do executivo, né, de setores do judiciário, do Ministério Público. Tá? Então, nós estamos falando de gente que não é escondida. Eu não estou descobrindo, né, o bandido, né, da luz vermelha, o fulano. Não, eu estou falando de pessoas conhecidas. O cara que foi preso hoje já tinha sido preso antes. Então, nós tivemos uma bateção de cabeça e uma desautorização continuada, de maneira a gerar, entendeu? Né, carteiradas dentro da própria polícia. Foi assim na Polícia Civil. A Polícia Civil, por sua vez, não só brigando entre si, também desautorizando o Ministério Público, porque o Ministério Público também tinha seus grupos de inteligência, o GAECO, muitos outros, liderados por grupos de promotores extremamente competentes, né, na área de inteligência, na área de crime organizado, na área de controle da ação policial, que eu os conheço, né, cansei de dar aula lá na escola do Ministério Público, que também tinha uma bateção de cabeça. Quer dizer, à medida em que muda comando, né, você ia desmontando por dentro a capacidade do próprio MP seguir adiante. Nessa disputa, que vem dentro do contexto da DPF, né, nós temos que lembrar também, né, da suspensão das operações, né, com o Supremo, tinha uma coisa de peitar o Ministério Público, né, peitar o Judiciário. Tá? Então, nós estamos falando de lógicas corporativas brigando entre si, né? E nesse interim, tome perder prova, né, deixar as coisas a meio do caminho, porque o problema, né, de uma investigação que tem sempre várias linhas de investigação, você nunca abre um curso só. Né? Investigação funciona igual uma teia de aranha, né? Você vai abrindo, depois você vai fechando. Né? Quando a gente vê quais são as doutrinas de entendimento do trabalho de inteligência e de investigação, você vê que você está confrontando informações, fragmentos de coisas para você montar o seu Lego investigativo e produzir memória. Então, essa brigaria, muda agora, tira fulano, põe fulano, correto? Na verdade, gerava uma descontinuidade, mas não é só isso. Além de conflitos internos, comprometimentos internos. Né, do Ministério Público, o Ministério publicando com a polícia peitando o MP, a polícia brigando com ela mesma, tá certo? Isso inviabiliza a produção de memória investigativa. Acervo investigativo. Fazendo a dancinha do Siri. Anda uma casa para frente, 2 para trás, 20 para o lado. Uma para frente, então dá a impressão de que a coisa está andando, né? Você dá uma satisfação porca para a sociedade, não é mesmo? E as coisas continuam, a bateção de cabeça aqui que era rentável politicamente. Tá certo? Nós tínhamos uma eleição em 2018, tivemos eleição em 2020, né? Tá certo? Né? Tivemos outra em 2022, tá claro? E o tempo inteiro assim, não podemos seguir com o negócio porque pode atrapalhar as eleições. Matar Marielle foi um presente político para muitos, foi recado para alguns e presente, gift político para vários. Muita gente que subiu rampa, muita gente, entendeu? Que adquiriu o mandato. Né?
Então, é evidente que essa morte não é gratuita. Não precisamos sair na esquina com vontade de matar. Hoje acordei e vou matar a Marielle. Por que mataram a Marielle na sua teoria? Você já então, pensou sobre isso? Eu vou trazer isso. Então, é óbvio. Então, quando a Polícia Federal chega, então, pensa bem, essa delação premiada já podia ter acontecido há muito tempo, concorda? Isso é um procedimento de rotina jurídico, né, que foi mal usado, né, delações, vazamentos, né, no lavajatismo, tá certo? Nesse mundo lacerdista, desesperador, de apetite repressivo sem qualidade, que depois desmonta tudo, fica tudo parcial, né, para poder responder a uma justiça de Big Brother, né, uma justiça de auditório, né, que não produz justiça justa e dá ruim, levou o Lula a ser preso, deu golpe, né, tudo mais. Então, vamos voltar. Né? O sujeito que foi preso, tá certo? Né, já tinha sido preso antes. O outro que supostamente apresentou o mandante para não sei para quem está morto. Mas, quer dizer, percebe? Você reconstrói o modus operandi do dia do assassinato e da véspera do assassinato, mas não se chega ao mandante ou aos mandantes. Tá certo? A delação premiada poderia ter acontecido bem antes. Nós estamos em 2023. Por que agora? Porque agora mudou o governo? Né? Porque os atores, a quem a gente acha que pode prejudicar, né? Com quem eu tinha simpatia, né? Alguma forma de deferência já não está mais no poder? Né? Porque na época do governo Bolsonaro se criou uma BIM do B, uma Polícia Federal do B, não é isso? É serviço, né? Uma central de fofocas. O presidente chamou lá uns fulanos, uns PM, não sei o quê, para montar um universo paralelo, né, dele de investigação, não é isso? De investigação, acompanhamento, para cuidar daquilo que não pode chegar na sua família, nas suas ex-mulheres, nos seus filhos, nos seus esquemas de rachadinha, seja o que for. Tá? Então tem que lembrar desse, né? E a Polícia de Espetáculo e Ostentação, que era o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Então agora, pessoal, agora eu estou podendo falar, saiu vivo. Vou sair vivo? Está valendo a pena para mim? Quanto custa a informação que eu posso dar? Uma até já conhecida, mas agora com mais detalhes. Então, a entrada da Polícia Federal, no caso, né, significa refazer todo o percurso, que não é fácil, porque coisas ficaram ao meio do caminho. Quem matou já está preso há um tempão. Rony, entendeu? Se é ele que deu um tiro, se foram 3 que juntaram, cada um deu um tiro, tá certo? O fato é que estão presos. Tal do Elcio, né? Agora esse fulano que foi preso hoje já tinha sido antes, não é mesmo? Tá? Todos esses é a ciranda do entra e sai da cadeia, do falo hoje e desfalo amanhã. Então, o que a Polícia Federal, o trabalho que ela tem, né, com as suas equipes, com as suas competências, é refazer esses passos, confrontar os materiais já disponíveis nos inquéritos, ter acesso a tudo e refazer todos esses raciocínios, digamos assim, refazer, né, os percursos investigativos com os materiais disponíveis, seja junto ao MP, seja... Né? Por quê? Porque ficou parado. Tem que lembrar que os grupos de trabalho do MP no Rio de Janeiro também foram desmantelados, né, com a nova gestão. Tá? Então, tudo aquilo que... E essa é a maneira, você tem maneiras no serviço público de como fazer uma coisa parar. Você fica mudando a titularidade, você muda a equipe, você enche de papel, e você entrega milhares de papel para o jornalista, ou na CPI, que aí ninguém lê nada, não tem tempo de processar, você entendeu? E o tempo vai passando. Percebe? O tempo político, a investigação da Marielle com seus desmandos, idas e vindas, e do Anderson, acompanhou o tempo político. O tempo político partidário, o tempo político eleitoral. Tá? Porque uma coisa é um fato que nós sabemos, né, desde os anos 50, 60, né, nos estudos de criminológicos, ciências sociais, que o homicídio é o crime de mais fácil resolutividade, porque ele tem intenção. E, normalmente, né, os autores, aqueles que se envolvem, né, para matar, têm uma motivação, tem motivação. Né? Não é aleatório. Você acorda, né, e vai lá matar alguém que você não sabe nem quem é. Então, tem uma intencionalidade, tem um nexo, tem uma trajetória, né, que hoje um delegado lá, um policial estava explicando. Né? Então, é um crime de fácil, alta resolutividade. Só no Brasil que essa vergonha, né, que se a maior parte das polícias, inclusive é do Rio de Janeiro, não ultrapassa 12%, 15% de elucidação de homicídios. Né? Isso é vexame. Isso é vexame técnico. Isso é vexame policial. Não é vexame criminológico. Nos outros países, esses percentuais são muito diferentes? São 50%, 60%. É alto. Por quê? Porque tem fatores de resolução. Você tem testemunha, alguém viu, tem um filme, tá certo?
Não, os atores que participaram daquilo de maneira direta, ou que contrataram o serviço, ou que mandaram matar, não, ou que me mataram, estão no contexto da vítima. Estão no contexto da vítima. Por isso, não é? O trabalho de inteligência, sobretudo de investigação, né? E o trabalho de inteligência, que é o acúmulo da expertise e dos saberes a serviço de uma investigação. Então, inteligência é gestão do conhecimento da informação, não é mística, não é bola de cristal, não é aquela palhaçada daquele sujeito lá, meio de geleca, que compra roupa no Mercado Livre, aquele senador, e diz que é da SWAT, que é gargalhante. Só mesmo do Brasil para a pessoa acreditar nisso, né? Olha que eu conheço, são 51% dos países da ONU com SWAT, são vários. Aqueles brevês todos você compra em feira, gente, ninguém merece. Entendeu? É gargalhante, não passa no mercado. Uma comédia. Não demora um minuto comigo em prova oral. Quando a pessoa não passa, em 5 minutos comigo na prova oral, eu não posso perder tempo com ela. Eu posso ensinar. Posso reprovar e dar aula de novo. É muito ruim. Né? Então, percebe, o trabalho da Polícia Federal é de refazer esses passos, recatar os cacos, ver quais cacos ainda existem, coisas foram jogadas fora, coisas se perderam ao meio do caminho. Né? As pessoas começam a recontar e a recriar em função dos seus interesses. Por isso a delação vem agora. Tá certo? Alguém tinha interesse antes de desvendar? Não. Havia necessidade disso. O Adriano foi assassinado lá longe. Aquele medalhado da Lerge, né, que alguns atores da família Bolsonaro foram prestigiar na cadeia. Adriano da Nóbrega. Isso. Miliciano, tá, matador. Assim como todos eles, né? Todo mundo muito bem rico, todo mundo com casas, ostentações, ninguém mora num prédio velho igual a professora Jaqueline, tá certo, né? Não compra carro, é prestação, é um BMW, tudo com o crime e ostentação, tá certo? E ninguém aprendeu com Lúcio Flávio, lembra aquele filme Um Barato, que você, quando assalta, você não sai gastando tudo com ostentação, né? Porque isso produz visibilidade. Aqui não, aqui é ostentação. O sujeito tem matrícula pública, ele tem endereço fixo, a polícia voltou no mesmo endereço que ele foi preso antes. Ele estava lá, aguardando, só não serviu café e chá, ou uma cervejinha gelada, porque era expediente, né? E a polícia para tomar uma cerveja no expediente. Então, é claro que a Polícia Federal ia voltar e catar aquele sujeito, né, para recompor, né, o que ela está avaliando. Perceba que ela está fazendo isso, né, no atraso, entendeu? Né, já tem com 5 anos, né, de atraso, né, porque a coisa começou agora, em fevereiro de 2023, né? Então, retomando lá, soltou esse sujeito como? Aqui, está faltando saber disso, está faltando saber disso, está faltando isso aqui, está faltando aquilo outro. As pessoas fizeram um levantamento do CPF da família da Marielle, né, a qual eu conheço e tenho imenso carinho, né, e tal. Né? Sim, se você tem acesso à máquina pública, aos mecanismos de consulta, é evidente que você consulta. Você paga no Serasa para ter acesso, você paga para ter acesso a isso, paga para ter acesso àquilo, tá certo? Isto aqui no celular, você mobiliza um monte de coisa. Né? A gente consegue monitorar o telefone de alguém, se a gente pagar na web Dark aqui, se eu pagar X reais, eu começo a monitorar o seu celular daí. Eu dou o número do seu celular e monitoro os seus trajetos, não é mesmo? Né? Então, hoje, não, olha a facilidade, tanto que o delegado ou o policial, já não me lembro se ele é um investigador ou um delegado-chefe da investigação, não me lembro, me desculpem, ele fala que ele conseguiu, né, da empresa de táxi, o rastreamento. Então, você vê que, né, eles estão lá testando a consistência das linhas de investigação que foram abertas na Polícia Civil e que brigaram entre si, não as linhas, as equipes, os grupos, os desmandos, exatamente para produzir esse resultado que foi produzido. Não se saber quem matou, né? Prender. E quem matou, tá certo? Uma primeira coisa que você aprende é que você, quando cai, você tem que manter o esquema vivo. Tá? É assim que funciona. A corrupção é sempre em rede, nunca é individual, não é um problema de caráter, é um problema de oportunidade, de ingresso e de aceitação numa rede. A mesma coisa nesse caso. Por que você vai sair, entendeu, brincando de herói, se o seu esquema está de pé? Você topou fazer um serviço, é seu serviço matar de forma qualificada, ou seja, não ficar com tentativa de morte, foi lá para matar e matou, tá certo? Entregou o produto e você tem que ficar, caiu, como Rony caiu, como Elcio caiu, boca calada, até o momento que for oportuno, tá certo? Inventar coisa, falar novas coisas, para mandar a polícia para longe, deslocar a polícia para outro lugar, né? Por isso que o trabalho de investigação é uma ida e vinda, é um zigue-zague. Porque a polícia testa essas consistências. Ela sabe que os sujeitos
ali envolvidos têm seus próprios interesses. E sabe também que o sujeito pode cair, o esquema não. Por quê? Porque se cai o esquema, ele perde o patrocínio. O dinheiro que ele ganhou até hoje, né, na vida criminosa que compensa, né, crime compensa, política e economicamente no Brasil, tá certo? Ele faz como? Lá de fora, ele tem familiares, né, em rede. Todo mundo, de uma maneira direta ou indireta, se beneficiou, né, do recurso criminoso, né, que é lavado com a aquisição de bens, com a melhoria de vida da família, não é mesmo? Então você cai e o esquema tem que permanecer, essa é a regra de ouro. Porque vão cuidar de você na rua ou cuidar de você dentro da cadeia. Né? Mesma coisa faz o PCC, tá certo? Você caiu, calha a boca. Por isso que matar bandido presta um serviço para o crime organizado. Porque menos um para sustentar dentro da cadeia, menos um para ser X9 na rua. Entendeu? E atrapalhar o esquema. Então o esquema tem que permanecer. Né? A estrutura, a rede, indivíduos são secundários. Então, o Rony vai falar hoje, não vai falar amanhã, Elcio vai dizer hoje, diz amanhã. Então, esse é um trabalho delicado e um trabalho discreto, né? Que a polícia tem que ter. Ela tem que ter tranquilidade, ela tem que operar no tempo policial e não no tempo político de produzir um produto, né, que responda à sociedade, porque isso pode levar a resultados indesejados. Né, gente, né? Indesejados. Então, aí você me perguntou pelas hipóteses. As minhas hipóteses, que não, evidentemente eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada, não conheço o banco de dados de inteligência, né, a base de dados de inteligência do MP, desconheço aquela produzida, né, pelas polícias, pelas equipes da Polícia Civil no Rio de Janeiro e menos ainda da Polícia Federal. Tá? Então, evidentemente, que eu fico olhando para um cenário politicamente, como a Marielle era uma mercadoria política, e a sua morte foi uma mercadoria política encomendada. Lembrando que monitorar a vereadora e matar a vereador no Rio de Janeiro é esporte, ela não foi a primeira, deve ser a 12ª ou 13ª a ter sido assassinada. Tá? Correto, é de baixo custo. Acreditava-se que matá-la era de baixo custo. O impacto da morte dela surpreendeu, porque era para mandar recado, era para devolver o discurso, né, como eu vou dizer, o discurso repressivo, né, para a campanha do Bolsonaro que tinha perdido. Então, certo? Quando a gente olha para essa coisa, você fala assim, bom, por que matou? Quem ganha com isso? As milícias estavam indo de vento em popa, com a sua economia criminosa, político-criminosa, avançando sobre territórios, faz-se operação para tirar o traficante e colocar o miliciano de estimação, não é mesmo? Então, cresceu o mapa, né, do domínio armado miliciano, né, para 51% no Rio de Janeiro, não passava de 10% a 15%. Tá? Então, os dados hoje informam, né? Então, tem uma disputa entre o Comando Vermelho hoje, na terceiro comando, e a milícia, que é o principal grupo armado, domínio armado, que controla território, né, administra a população e regula mercado, portanto, é governo. Quem faz isso é governo. Tá? Então, por isso que eu falo governos criminais, para parar com bobagem de Estado paralelo, Estado ausente, essas bobagens que fazem mal à saúde da sociedade, do governo, da reflexão, impedindo a gente de agir, né, de saber por onde age. Então, por que as milícias, ou grupos milicianos que estão se dando bem, patrocinam carreiras eleitorais, lavam o dinheiro do crime em candidaturas eleitorais, que o caixa 2 de campanha de certos atores, né, é feito com dinheiro do crime, que eu já cansei de dizer, um dinheiro bom de fazer campanha, porque ele já é sujo, você não precisa declarar, e tua ficha é limpa. E o sujeito que limpa, que mete o dinheiro, também tem uma ficha limpa, fabricada fake, dentro da polícia, porque é fácil produzir ficha boa como operacional, fabricando os saldos operacionais, os forjados, sabe? O kit sucesso. Esse é o perigo da gente sair querendo, né, que a polícia entregue as coisas na minha ansiedade, na ansiedade da Jaqueline, que tem que... Não pode, tá? Porque dá nisso, dá em governo autônomo, algema você dentro do gabinete. Você não governa mais. Tá? Que foi o que aconteceu com o Witzel, aconteceu com um bando de gente aqui que eu posso listar. Tá? Então, por que será? Ele está lá discreto, eles estão ali no crime e ostentação deles, entendeu? Participando de cruzeira, tá certo? Prestando segurança para o tráfico, porque logisticamente é mais eficaz, mais barato, tem um custo. Munição é caro, armamento é caro. Entendeu? Tem que ter tiro certo. Você tem que poder tirar o traficante daqui e levar para tomar um banho de mar em Angra dos Reis. Como é que você faz isso? O traficante não sai do seu próprio lugar. Quem garante a passabilidade são os agentes do Estado, que são os controladores de fronteiras, né? Agentes policiais ou militares, mas sobretudo os policiais. Tá? Ou, né, que tem carteira de polícia, que tem poder de polícia, não é só o policial.
Tá? Então, por que será? Está tudo dando certo, meus fornecedores vão bem, minha folha de pagamento está indo legal, estou ampliando a minha rede, tá? Minhas parcerias com o Estado e com a política, né? Eu de funcionário virei sócio, de sócio virei patrão, aí eu decido ser celebrity, vou lá, faço um serviço porco aí de matar a vereadora, entendeu? Né? Visível, querida por todo mundo, sei, para vir todos os pitbulls, todos os dogs, os hacks da polícia no meu pé, para ter a mobilização da sociedade nacional e internacionalmente, para ter uma TV Globo cobrando quem matou Marielle. Qual o sentido disso? A pergunta é qual é razoável na economia criminosa política? Porque no caso do Rio de Janeiro, aqui você tem uma mistura política, religiosa, criminosa, tá? Certo? Qual o sentido? Ninguém se perguntou por quê. Aí virou, todo mundo é miliciano, foi milícia. Óbvio que milicianos, tem um bando de gente que não ia com a cara dela, outros que iam, ela sofria ameaças, ela, Talíria e muitas outras, né? Chegavam essas ameaças no Disque Denúncia, né? Por insatisfação diante do trabalho dessas mulheres, né? No caso, em especial, antes da Talíria era vereadora, né? Mas da Marielle, que abre caminho para a Talíria, para a Renata, para todo mundo. Tá certo? Né? Então, por que será? Onde é que ela estava? Qual o parafuso que ela estava apertando que mobilizou essa necessidade de matá-lo? Ela fazia um trabalho junto com as polícias, tá certo? Ela tinha trânsito com todos os segmentos policiais, inclusive com as famílias de policiais. Já queria uma pausa só, porque tem informação nova, chegou agora há pouco, e vai ajudar na sua reflexão. É por isso que eu interrompo. Olha só. O Rony Lessa disse que havia tentado matar Marielle 3 meses antes, aponta Elcio em delação. Em depoimento, o ex-PM preso desde 2009 relatou que na noite do ano novo de 2017 para 2018, Rony narrou uma tentativa frustrada de assassinar a vereadora com participação do ex-bombeiro Suel, preso hoje. Né? Aí tem a notícia aqui e tem a outra notícia. Peraí. Que, quer dizer, na realidade é a mesma, só que é com a continuação dela. Deixa eu só colocar aqui na tela também para a gente ler, porque isso aí vai ajudar a gente a montar talvez uma peça no quebra-cabeça, que a gente está tentando montar aqui. Aqui, ó. Deixa eu só tirar essa manchete que está na frente do texto. Peraí. Ó, segundo Elcio, os dois estavam na virada do ano de 2017 para 2018, quando Rony, alcoolizado, começou a desabafar e contou que semanas antes ele havia tentado pegar a mulher que estava monitorando há alguns meses. Na ocasião, Rony disse a Elcio que estava acompanhado pelo ex-bombeiro Maxwell Correia, o Suel, que foi preso hoje, né, aqui, e Edmilson, identificado como Macalé, o sujeito que, segundo o Rony, entrou em contato com... Segundo Elcio, entrou em contato com o Rony, né, para fazer a ponte com os mandantes. Ainda de acordo com o relatado por Elcio na delação, Rony contou que a tentativa foi frustrada porque, na hora do cometimento do crime, Maxwell disse que o carro deu problema e falhou. Contudo, Rony acreditava que Maxwell refugou, porque havia ficado com medo de continuar, diz a delação. Pronto, dá para trazer essa novidade aí, que não sei se... Então, eu continuo, não vou brincar de investigação, né? Eu acho que você tem uma dimensão que é o trabalho de polícia. Eu estou fazendo uma análise que é tão somente política, né? Intuitiva e certamente com toda a chance de me equivocar, né? Claro, né? Porque senão a gente fica brincando hipoteticamente. Olha bem, monitorar a Marielle ou qualquer personagem pública não é nenhuma dificuldade, nós podemos fazer por aqui, podemos acompanhar, porque a agenda da Marielle era pública, né? Como é de todo mundo. Hoje eu estou não sei aonde, hoje vamos ali no bar tal comemorar o Ano Novo, tá certo? Então, primeiro ponto. Segundo, você não acha curioso, né? Que tamanha incompetência. Pensa bem, você me encomenda um serviço que é matar uma determinada pessoa. Eu demoro 1 ano, 7 meses, 6 meses. Eu estava bêbado, aí o outro ficou com medinho, aí o carro não funcionou. Tá bom, o carro refugou. Dá para repensar, entendeu? Porque tem um recesso, a pessoa está viajando, vou pegar lá na praia, vou pegar o oceano. Você não está monitorando? Outras oportunidades virão. Né? Ou você vai adiar porque você tirou férias. Olha, eu ia matar no dia 31 de dezembro, mas agora eu entrei de férias, só vou matar em março, quando voltar o ano letivo. Por que eu estou fazendo esse tipo de exercício? Porque tem um detalhe muito interessante nessa história toda.
entendeu? Parece que tudo vem da cabeça é uma cisma, né? O Rony acorda um dia cismado com a Marielle. É um problema, ele tomou uma picuinha, ele adquiriu uma picuinha, um ranço da vereadora. Aí começa, né, paranoicamente, que você percebe que não tem mais ninguém em torno dele, né? Não tem ninguém. Então, tudo isso que está aparecendo fica entre eles, percebe? E para além deles, né? Porque é claro que essa morte tinha que ter impacto, né? Então é óbvio que você vai escolher o melhor momento, né? É um espetáculo essa morte, é para ser um espetáculo, para dar resultados, tá? Para muita gente, né? Muita gente ganhou, muita gente perdeu com isso, né? Não estou entrando na situação da família, porque essas situações vão revitimizando a família, tá? Até hoje, né, a família da Marielle, né, tem a imagem da Marielle sendo todo dia assassinada por algum louco, um transtornado desses que fica na internet infernizando a família, não é mesmo? Né? Isso acontece, né? Então vamos voltar. Por que será que tudo começa e termina no Rony e no Elcio? Em um bando de gente, em um bando de defunto que não pode mais falar nada. É curioso, né? Porque fulano não foi. Aí nesse dia já era para ter morrido, mas não morreu. Não tem nada mais além, isso parece igual o papo das drogas. Já percebeu que droga acontece na favela, você não sabe quem deixa? Parece que ela cai de cegonha. Então, ou seja, tudo centrado nesse indivíduo. Agora o Elcio que decidiu falar, porque agora está no momento bom de fazer uma delação, tá certo? Por sua vez, o Rony já está preso, o que ele ganha? Se ele for o cara que atirou, ele vai pegar, ele vai responder por assassinato. Menos um dia, mais um dia, qual é a diferença? Ele tem mais a perder do que a ganhar, dizendo quem matou. Tá certo? O que vai oferecer para ele? Não é porque agora tudo é com ele. Você entendeu? Tem nada antes dele, não tem ninguém mandando. O sujeito que sabia quem era, que fez uma encomenda, já morreu. Entendeu como é que é? Né? A não ser que outra pessoa ligada ao Elcio decida falar, mas perceba que está tudo centrado nesses indivíduos. Né? Parece que é uma questão de picuinha pessoal, né? de vontade, de cisma. Né? Então, vinham monitorando ela é uma figura visível, era uma pessoa que estava possivelmente para se candidatar a senadora. Tá? Havia uma discussão interna no partido dela, ela tinha interesse, né? Não apenas em ficar como vereadora, mas ambicionando outros cargos, outras funções, né? Políticas. Né? Ela tinha uma aceitabilidade muito grande, que ela entrava e saía desses mundos, do mundo policial, do mundo do universo popular, de onde ela viu, do mundo acadêmico, onde ela estudou, né, e seguiu a sua pós-graduação, né, no trabalho dela como assessora parlamentar, enfim. Né, ela era, digamos assim, né, uma aposta muito grande política que todos nós tínhamos, né, a sociedade via, seja aqueles que eram eleitores dela, simpatizantes de Marielle, ou mesmo seus rivais, seus oponentes. Viam nela um talento, um percurso, uma trajetória de alguém, né? Como a Benedita fez a sua carreira, como muitas outras mulheres fizeram, né? Tá certo? Né? Então eu olho para essas coisas, eu não quero diminuir a importância dessas coisas, mas também eu não vou ficar, né, colocando brilho onde não precisa colocar. Né? Toda essa história senta nesse Elcio, senta no Elcio e no Rony. Não tem ninguém além deles. Quer dizer, parece que eles são... Né? Não teve ninguém que mandou. Curioso, né? Não é interessante que não chega na rampa do palácio, não chega no mundo político, não chega em nenhuma autoridade. Fica se batendo na parede. A bola, ping-pong, bate na parede e volta, bate na parede e volta, bate na parede e volta. Tá certo? Mais uma novidade do caso. Mais uma novidade do caso. Sim, a pergunta é quem mandou matar? Essa pergunta não está respondida. Tá certo? Fica um jogo. Ó, toma a batata quente para você agora. Agora fica você. Né? As pessoas fazem conta. O preso faz conta do que é importante, do que é pertinente para ele. Então vendeu-se o papo da milícia, né, das milícias, porque a Marielle estava, né, condenando as milícias, etc. e tal. Né? É mesmo? Se tem um miliciano, alguém que... Todos eles estão envolvidos em alguma atividade criminosa e ilegal. A distorção de alguma coisa com a carteira de polícia, sabe? E eu vou chamar isso de milícia. É assim que eu vou chamar. Né? O assassinato se deu em plena intervenção militar, federal militar, que foi um golpe publicitário, vamos às hipóteses. Né, o candidato do Temer patinava. Temer, pós-golpe, não podia se candidatar. Né? A chance de... Todo mundo pedindo fora Temer, não é mesmo? Perspectiva, né? Então, era o Meirelles, o candidato. Né? Um possível candidato. Né? O governo vinha patinando. Por sua vez, Bolsonaro, né? Porque a parte da direita, a direita com sapatênis, não tinha interesse no Bolsonaro.
certo? Bolsonaro é uma coisa do partido militar, da horizontalidade daquele partido militar, daquele grupelho, daquela panela, né, que foi se construindo silenciosamente dentro de cultos e dentro de quartéis, que são modos ótimos de fazer comício, assim, vai passando com público cativo, obrigatório, vai passando o controle do TRE, do TSE. Tá? Invisível. O sujeito ganha na urna, você não sabe de onde. Né? Participando de cultos, entrando em quartel, saindo em quartel. 1.000 pessoas aqui, 600 pessoas ali, 2.000 pessoas acolá. Tá? Sai mais barato, é dirigido. Né? E é de baixa visibilidade. Não precisa, esse voto vai cair na urna. Tá? Então, esse sujeito, você pensa bem, o Moreira Franco, que é um cara brilhante, ex-governador, né? Pinte o cérebro do bem ou do mal, como queiram, estrategista. Falou, bom, precisamos resgatar, né? Precisamos ter um fato aqui que, né, o Rio de Janeiro estava sob intervenção econômica. Lembra disso? Em um regime de recuperação fiscal. Aqui ninguém mandava mais nada, o governador não tinha tinta na caneta. Se você não controla a segurança e o orçamento, você não controla nada, tu não governa. Tu é a biruta de posto, boneco de posto que caminha conforme os ventos, entendeu? Né, midiáticos do momento, políticos do momento. Assim estava o governador. Tá? Peça decorativa. Por isso que eu falei, se liga, Witzel, vai cair. Eu não deu outra, ia cair mesmo, não tinha menor. Independente de ter razão ou não para cair, ia cair. Tá? Porque brincou, passou a ser governado pela polícia em vez de governar a polícia, sabe? Então, teve um golpe militar, né? Teve a intervenção militar foi publicitária, foi um golpe publicitário brilhante. Para isso, se construiu previamente, em janeiro, fevereiro, durante o carnaval no Rio de Janeiro, de um dia para o outro, o carnaval do Rio de Janeiro virou um caos. Meu Deus, os blocos não funcionam, não tem polícia, o mundo está acabando, a cidade está suja. Todo dia tinha uma matéria dizendo da desordem, da ingovernabilidade, né? Da tragédia do Rio de Janeiro no carnaval. Você tem uma coisa que as polícias sabem fazer? A controle de fluxos aqui. Porque você tem blocos de 1 milhão de pessoas, da Preta Gil, né? E vários outros. Tá? Sempre tiveram. Por que dessa vez o carnaval, que tem um planejamento da prefeitura, com os horários de bloco, tudo, por que dessa vez não ia funcionar? Porque precisava contrapor, criar problemas para legitimar e justificar uma intervenção. Ela veio publicitariamente, como eu chamei a atenção na época, naquela entrevista lá, de não sei quantos minutos seguidos na Globo News. Ok? Certo? Nesse momento, o discurso repressivo, que é o discurso de direita, de lei e ordem, vamos pôr ordem na casa, isso vai funcionar, comigo o bandido não se cria, como a gente também viu na Bahia, né? Volta, o golpe publicitário da intervenção sequestra o discurso bolsonarista, tá bom? E o Bolsonaro agora, eu digo, a minha repressão é melhor que a sua, estou fazendo a repressão, pus exército na rua. Lembrando que o Rio de Janeiro é fácil de pôr exército na rua. É mais fácil pôr o exército na rua do que fazer um churrasco na esquina de gato. Por quê? O Comando Militar do Leste, aquele em que estava o Braga Neto, está aqui. Aqui foi uma cidade-estado, a Guanabara, sabe? Então, e desde a época do Império, as instalações principais militares estão aqui. Eu posso colocar X mil fulanos na rua no intervalo de 48 horas, coisa que eu não consigo fazer em São Paulo e em nenhuma outra capital, porque vai demorar eu deslocar efetivos para brincar de intervenção militar, sabe? É logístico, tá ali, vem cá, fulano. Tá cata um bando de batalhão que está espalhado pelo Rio de Janeiro, né? Marinha, Aeronáutica, tudo aqui, tá? E coloca na rua. Né? Você pode colocar uns tanques passeando para lá e para cá, tá certo? Né? Então você tem recurso mobilizado, disponível para você encenar midiaticamente, que é para fazer foto, é para ser instagrável, não é instagrável, né, que fala, tá certo? É para fazer foto, fazer filminho de TikTok, é para isso, tá? Por isso que falei de golpe publicitário, né? E permitir as farras das licitações, né? Nesse momento, que aí cria uma excepcionalidade, um regime excepcional de governo no Rio de Janeiro, o que retroalimenta as campanhas eleitorais. Então, nós falamos de um problema político, tá certo? Então, nesse momento, a Marielle vira o quê? Ela vira a representante, né? Ela se autoescolhe e é aprovada para ser uma das pessoas que ia fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro, a intervenção da segurança. Aí, o Braga Neto, né? O general Braga Neto, que era o comandante-geral, né? Chefe do Estado do Comando Militar do Leste, ele assume
né? E aí a Secretaria de Segurança Pública, aspas, vão os generais para lá, coronéis para lá, todos eles, a gente tem que saber. Eles, com certeza, eles estavam no comando da segurança pública, comandando os polícias, sabe? E certamente tiveram informações privilegiadas, como hoje o ministro da Justiça tem da sua Polícia Federal. Alguém perguntou para eles? Bom, eles entraram, viraram o governo, certo? Viraram o governo, né? E depois todo mundo catapultado para Brasília, todo mundo assim foi promovido, né, à caça dos DAS, todo mundo ali fazendo seu pé de meia com DAS, e o próprio Comando Militar do Leste depois virou a candidatura a vice-presidente na última eleição. Tá? E antes chefe de gabinete foi para dentro da presidência. Tá? Porque o Meirelles continuou patinando, né? Bom, estava assim. Então aquilo deu frisson, o frisson eleitoral, né? Criou o fato político. Né? Aí vem a morte da Marielle, né? Poucos dias depois da intervenção. Né? Tem que lembrar que não tinha tido ainda a facada nem a prisão do Lula. O Lula seguia em primeiro lugar. A perspectiva de uma articulação de direita que fizesse frente a Lula, né, pós-golpe da Dilma com Temer, né, era complicada. Né? Então era preciso devolver o discurso repressivo. Né? Vamos por ordem na casa, lei e ordem. Tem que lembrar que a insegurança é a síntese de todos os nossos medos, tá? Isso é como eu tenho insistido. A insegurança é um projeto de poder que dá certo, matança dá voto. É isso que eu tenho escrito, é isso que eu tenho dito, né, que talvez tenha me posto tanto em risco. Né? Então, curiosamente, né, a Marielle, que já vinha sendo perseguida, porque sabe que daqui a pouco estão querendo matar a Marielle até antes dela nascer, para poder descaracterizar que havia uma intencionalidade política nessa morte, nesse assassinato dela e do Anderson. Ah, começou em 2016, não tem nada a ver com a eleição, hein, gente? Começou em 2015, começou em 1930 daqui a pouco. Eu não estou dizendo que não tinha monitoramento, mas não era só ela que era monitorada. Né? Ela, Talíria, né? O Freixo e muitos outros. Né? A lista dos monitorados, e hoje é mais fácil de monitorar muita gente, por esse bando de manés, tá certo? Curiosamente, ela é assassinada. Né? Quando ela é assassinada, o discurso repressivo volta para o bolsonarismo. Olha, se eles puserem exército na rua, né? Mas agora a minha repressão é melhor que a sua. Vocês mataram a política. Vocês mataram a mulher que fazia fiscalização da intervenção militar nas barbas das Forças Armadas. Hã? Como é que... Então, volta de novo. Então, aquilo que tinha sido sequestrado, né, que é a lei e a ordem, exército nas ruas, e o Rio de Janeiro tem uma TV Globo, né, que permite retumbar tudo isso, ou seja, né, o principal canal de TV do país está no Rio de Janeiro, então pode fazer uma plena cobertura de tudo que se passa, né, no Rio de Janeiro. Então, evidentemente que a chance de publicidade gratuita através das matérias de jornal é muito grande, produzindo fato político. Não só SBT, Record e tudo mais. Né? Jornais, tá claro? E aí o discurso volta para o Bolsonaro. Tinha perdido a repressão, né? Que aí vai fazer o quê? Qual era a agenda do Bolsonaro? A agenda da lei e ordem, mas a lei e ordem foi sequestrada pelo Temer. Faz o quê agora? Com a intervenção? Tem que trazer de volta. Tá certo? Tem que trazer de volta a morte da Marielle, foi um presente político. Né? Matando ela, você manda recado para Freixo, manda recado para um bando de gente. Ó, meu filho, olha aí. Prestem atenção, tá? Freixo vai se ensaiar a sair como candidato a governador. Ó, é bom todo mundo prestar. Então, teve um bando de gente que se viu de ameaça e matar ele é mais barato. Né? O Freixo tinha segurança com ele há muito tempo. A segurança da Marielle, se tinha, não era suficiente, mas eu não posso afirmar, me parece que nem tanto assim. Né? Correto? E ela era ligada diretamente, né? E ela tinha a perspectiva de sair como senadora. Ou mesmo governadora. Quem disse que ela ia ficar como vereadora? Né? Tá certo? Tinha uma disputa interna no partido, ela estava construindo esses lugares. Portanto, é alguém, né? Alguém com voto, alguém com carisma, alguém que pode, né? Que atrai voto não apenas de um determinado segmento, como é típico do PSOL. A Marielle ultrapassava aquela base eleitoral do PSOL, o teto de votos que o PSOL pode dar, né? Que é o partido mais voltado, né? Para os votos para o parlamento. Né? Correto? É isso que se trata, esta mulher carismática, que sorria para todo mundo, que fazia política sorrindo, que abraçava a polícia, abraçava a família de polícia, abraçava a população periférica. É disso que se trata. Então, a morte dela vai agradar muita gente. Né? Tem os herdeiros, né? Herdeiros políticos da Marielle, tem
né, a família que ficou a ver navios, né, nessa situação naquele momento, né, porque é trágico, e, por outro lado, todo mundo, muita gente ganhou, tá certo? E aí vem a facada e a prisão do Lula, maravilha. Agora o caminho aberto, precisamos de lei e ordem, precisamos de... Aí começa, né, aquele discurso patético, que o sujeito não é capaz de falar 3 palavras com sentido, né, num debate político. Precisa, eu quero te agradar, você precisa me pedir, Jaqueline vai ali na esquina e mate? Eu sei que, né? Eu moro ali naquele condomínio, mesmo que você, vejo você à distância. Pô, vou fazer você me dever favor. A lógica do favor é esse. Aqui, fulano, um cafezinho quente para você. Trouxe para você esse pãozinho de Minas, bom toda a vida. Não, mas eu não pedi. Não, eu estou devendo um favor. Olha o que o pessoal do cafezinho fez comigo. Já me deu de presente isso aqui. Então, toda dádiva cria uma dívida. É isso que funda as relações sociais. Dívida, dádiva é dívida, troca é dívida, tá? Por isso que a gente fideliza as pessoas no crédito, no crediário, né? Quando a gente, né? Então, esse é o barato da parada, tá certo? Então, a Marielle, né, o sacrifício de Marielle, que aquilo foi um sacrifício, uma morte sacrificial, um assassinato político, né? Em que se ganhou. Ah, que alívio, agora criou um fato político, e era barato de fazer, a baixo custo, né? Era baixo custo matá-la. Não, porque se subestimou o custo político, o custo simbólico, né, dessa morte que mobilizou o mundo inteiro, né, como nós vimos, e segue até hoje mobilizando. Né? Quem vai desvendar esse crime é a Marielle, que vai puxar a perna dessa gente toda, onde ela estiver. Certo? Então, para mim é muito claro, não é claro, entendeu? Tem uma questão política aí. Por isso me incomoda muito que fica a bateção de cabeça. Olha, o Rony tentou, mas aí bêbado, não sei o quê. O outro refugou, ficou com medinha na hora, aí o carro não funcionou. Entendeu? Tudo bem, essas lorotas todas eles contam para a polícia. Pode até, parte disso é verdade, parte disso não é, pouco importa. O fato é que não sai do Rony. Nunca vai para cima. É como a droga na favela, ela acontece de chegar. Ela cai do céu, assim, cai dentro de uma boca de fumo, cai, entendeu? Quem é que leva? Quem são os perímetros desse negócio? Quem faz os acordos? Não tem, é invisível. Né? Então, percebe? Não é curioso? É sempre batendo na parede? Batendo na parede? Então, nós estamos falando de um crime que é político e que produziu mercadorias políticas rentáveis e que até hoje segue assim porque bate na política. Se esse sujeito abriu a boca agora, é porque politicamente é desejável. Ou seja, há cenário político, a conjuntura política para tal. A Polícia Federal é outra, tem uma outra gestão, é um outro governo federal, o Ministério Público Federal está em transformação, tá certo? Né? Tá sendo, né? Tem que expurgar aquele lavajatismo de lá. Né? O Ministério Público Estadual ficou meio de mãos atadas, foi algemado por dentro, né? Pelo desmanche do trabalho feito por grandes promotoras, inclusive tinha muita mulher no controle da inteligência, né? Tá certo? E aí fica todo mundo pegando isca. O sujeito vai lá e me entrega um pedacinho de não sei o quê, entendeu? Um salaminho. Eu nunca vejo prato. Daqui a pouco é um pedacinho de queijo. Tá certo? Cadê a estrutura? Né? Recontar como foi o assassinato é importantíssimo, porque é isso que a Polícia Federal está fazendo. Ela está juntando o Lé com o Cré. Então ela tem que recompor, tá certo? Inclusive com as lorotas, porque essas pessoas falam demais, todo mundo fala muito. Já você lembra que teve uma suspeita que recaiu sobre o Domingos Brazão, um político importante no Rio de Janeiro, foi deputado estadual, foi do Tribunal de Contas, né, do Estado, e ele teve um momento em que o Ministério Público acusou ele de ser o mandante do crime, o mandante intelectual do crime, né? E isso aí também tem a ver um pouco com a... Não voltaram a falar nele, pelo jeito não foi adiante essa investigação, mas eu lembro muito bem disso, está aí a notícia, né? O Domingos Brazão, ele era afiliado ao MDB, deputado estadual, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e um figurão do empresário também, empresário do ramo de posto de gasolina. Isso aí que você estava falando que não chega, nunca sai do Rony, teve um momento que eles tentaram aí, né? Chegaram nesse grupo, que é um grupo de políticos, e tem a ver um pouco com essa teoria que você está elaborando aqui, a gente está conversando,
que é sair um pouco da coisa da milícia e mais para a política. Exatamente. Né? Mais para a política, que faria mais sentido. Né? Uma questão política de uma coisa muito bem elaborada para criar um grande fato político. Não sei se eles chegaram a pensar tanto, mas criar um fato político, né? Para gerar sensação de insegurança, gerar sensação de caos, para jogar o discurso da ordem novamente para o Bolsonaro. Né? Exatamente, que é isso que eu disse na época, inclusive péssima, né? Porque ninguém conseguia, porque quando eu levo um susto, eu estou com a Marielle de véspera, aí né? Virou a madrugada, esse assassinato horrível, aí todo mundo sai correndo, né? Vamos lá para a porta do lugar, né? Lá na Lapa, entendeu? Vai fazer vigília no dia seguinte, então foi, né? E, sabe, assim, a morte dela significou o seguinte: qualquer um de nós pode ser morto, qualquer um. Entendeu? Então, não é que a morte da Marielle e do antes vale mais que os outros assassinatos. É que, ao se matar, aquelas pessoas do jeito que se matou, e o que a Marielle e o Anderson Pontabella significava, implica que cada um de nós aqui pode estar exposto, né? Não sem nenhuma garantia. Então, é óbvio que você vai ter cismas ali na Câmara de Vereadores. Ah, fulano não ia com a cara da Marielle atazanava a vida de uns vereadores lá, muito dos malas, né? Muito dos reaças. Ok. Tá certo? A Marielle, né, tinha uma trajetória fulminante, tá certo? Né? Que ia pôr no chinelo, transformar muito político carioca em Rubinho Barrichello. Muita gente ia ficar para trás. Né? Que ela tinha discurso consistente, competência, carisma, sabia, era poliglota. Poliglota, ou seja, ela sabe falar as línguas da sociedade. Não é porque fala inglês e francês, não. Né? Quem fala inglês e aprendeu porque a irmã ajudou a conseguir uma bolsa é a Marielle, que virou ministra. Mas a Marielle, tá certo? Ela falava a língua da sociedade. Se ela está lá na maré, ela falava a língua da maré, para a maré entender. Se ela está no meio acadêmico, ela falava a língua do meio acadêmico, no meio político, no meio social. Enfim, né? Como todo pobre que aprende a falar todas as línguas do poder para sobreviver. E ela sabia fazer isso muito bem, que era dialogar com os segmentos da sociedade. E dialogar e ser querida por eles. Tá? Ser afável. Então, ela ia na frente abrindo caminho. Né? Ela tinha a personalidade dela, né? Como, né? O modo dela ser, favorecia muito. Então, quando ela é morta, que ela está ali na condição de uma assessora, uma assessora que virou vereadora, que fazia um trabalho digno, público e tal, isso nos assusta a todos. Você fala, epa, peraí, o fulano tinha uma ficha suja, o fulano era meio esquisito, o fulano a gente não põe a mão no fogo, o outro era né, macomunado com não sei o quê, conivente, convivente. Mas essa mulher, o que ela ameaça? Em que ela estava mexendo de tão grave que mobilizou a ira, a cisma, né, de um bando de musculoso, criminoso, tá certo? Porque parece cisma pessoal, parece que tomaram uma birra pessoal. Parece que o Rony, o Elcio, essa gente... não, eu estou com uma implicância com a Marielle, em vez de sair matando lá nos pactos, né, os produtos deles é isso, é matar. Você, né, oferece ameaça, a vida é a moeda de troca. Tá? Isso faz parte da economia da proteção, que a gente chama. Tá? Então, por que todo mundo cismou com a Marielle? Por isso, porque ela era rentável. Rentável em que sentido? Daria recado para uns, ameaçaria outros e favoreceria muitos outros. Tá? Esse senhor que entrou na roda, né, da investigação logo no início, que foi catapultado a tribunal, não sei o quê, etc. e tal, né? Valia a pena fritá-lo? Até onde? Né? Apertou um pouco o sujeito, também falava, eu quero que fulano morra, eu quero que o Freixo morra, eu quero que o Miguel se dane. Tá? Entre fazer esse espetáculo todo e acontecer, vai uma diferença. Rendeu isso aí? Não. Né? A associação com ele era via também associação miliciana. Então, você tinha associação do fulano, né, desse sujeito, tá certo? Intermediário, despachante político. Ele é preposto. Ele foi colocado nesse lugar, ele é um preposto. Afinal, qual é o capital político dessa pessoa, desse brasão? A pergunta é qual é o tamanho, né, a importância que ele tem em termos de voto, porque é isso que a gente mede. Tá? Não, o sujeito, né? Outra coisa, não podia mexer com as crias do Bolsonaro. Tá certo? Né? Então, vamos entender que tem um problema aí. De outro modo, quem estava governando o Rio de Janeiro se chama a junta militar, vamos brincar assim. Tá certo? Essas pessoas tiveram acesso a informações naquele momento da investigação. Essas pessoas sabiam os cursos das investigações. Ninguém pergunta para elas as dificuldades. Eu não estou falando que o sujeito escondeu, teve má fé, não. Eu não parto dessa premissa. Para eu chegar, eu não fico brincando se a pessoa tem ou não tem caráter. Para mim, o sujeito é tomador de decisão.
tá certo? Se ele é tomador de decisão, né, ele é o comandante-geral na intervenção, a secretaria está subordinada a este cidadão sabe em primeira mão, tá certo? Ele é informado à primeira mão. Então, ele pode explicar os mandos e desmandos, né, as idas e vindas dessa investigação e as dificuldades que ele teve para não entregar né, a elucidação do caso, né, e ser catapultado a Brasília como ministro. Porque ele foi promovido, essas pessoas foram promovidas. Né? A bagunça, a lambança do caso Marielle promoveu as pessoas. Deixa eu botar só mais uma notícia aqui. Está circulando hoje várias lembranças, né? Está todo mundo tentando entender. Por exemplo, hoje circulou essa postagem da Marielle, feita em 27 de fevereiro de 2018, 15 dias antes dela morrer, de ser assassinada. E ela é uma crítica à intervenção federal. Ela posta uma foto do Braga Neto, que era o comandante da intervenção federal no Rio de Janeiro, e ela escreve: e essa agora que o general da intervenção disse que o Rio de Janeiro é um laboratório para o Brasil, e nós somos a cobaias? Absurdo, né? Uma crítica aí ao Braga Neto. Claro que isso não é só para a gente ter mais uma pecinha para o quebra-cabeça, né? Porque a gente não sabe, tá, né? Ainda há um mistério muito grande envolvendo a morte da Marielle, quem interessa, né? E aí esse mistério político, tá? A construção é política. Não adianta ficar catando ali o traficante da esquina, o pau mandado, que foi lá: ô fulano, eu estou querendo vender aqui uma geladeira, tem um amigo meu que quer comprar a geladeira, tu tem a geladeira? Entendeu? É o intermediário, o pombo correio. Aí fica sempre nesse nível, entendeu? Dos executores, pombos correios assassinados, né? Obviamente que a pergunta o general aposentado de pijama, o que ele tem para contar da gestão dele? Até onde ele conseguiu ir com esse caso? Ele é um profissional. Ele tinha responsabilidade administrativa e pública e seguiu tendo em Brasília. O que ele tem para dizer? E os secretários da época, que também eram generais coronéis? As dificuldades que viveram, as disputas internas, seja o que for. Eu não estou partindo da premissa que as pessoas não quiseram. Eu estou partindo da premissa que elas têm responsabilidade e elas estavam no comando geral deste caso. Tá certo? Ficou todo mundo no aguardo. Vai que eu vou, não vai ninguém. Tá certo? Porque até agora o resultado está sendo o resultado político que quiseram. É não saber quem matou. Tá certo? Ou melhor, quem mandou. Tá? Este é o resultado político. Quem disse que não foi entregue o resultado? O resultado foi entregue. Né? Eu não estou aqui para brincar de Agatha Christie, não. Eu não estou aqui para brincar de detetive. Né? Fabulando para lá e para cá. Né? Estou dizendo que tem um problema político sério. Né? Esses atores, né, as pessoas que de alguma maneira tiveram informações privilegiadas, o ministro hoje para dar uma entrevista, porque a Polícia Federal o brifou. Como é que ele pode falar sobre esse caso, né, sobre essa operação, depois, né, que começou em fevereiro, né, estamos no final de julho, sem ser brifado pelos seus subordinados? Né? Quem está na secretaria comanda as polícias. O governo comanda as polícias. A Constituição é muito clara: o comandante-chefe das polícias é o governador e, nesse caso, passa a ser o interventor. Tá? Então, quando você não tem a segurança, não tem a economia, você não está mandando nada, então quem mandava eram eles. Então, certamente, eles foram brifados. Estamos encontrando dificuldade aqui estamos dificuldade. Ou eles foram levando pernada o tempo inteiro? Eles levaram pernada? Pernada das polícias? Pernada na investigação? Todo mundo enganou, né, os bons samaritanos de Auriverdes? Né? Eles ficaram não sabendo, eles também não sabiam. Estão igual nós, perguntando quem matou, quem mandou matar. Eu não estou sabendo, eu não sei se eles sabem mais ou sabem menos. Eu só sei que ninguém prestou contas. Ninguém prestou contas. Tá? Ninguém prestou contas. As autoridades assim instituídas, constituídas na segurança pública, não prestaram contas. Parecia tudo natural, normal, essa coisa toda. Entendeu? Tinha outro interesse. Então, o produto político foi entregue. Não se saber. Correto? E seguir não sabendo. Né? Então, o que vai acontecer é que agora a Polícia Federal, nesses meses, está retomando o que tem, entendeu? Está exumando prova. Ela está exumando prova. Entendeu? Com atraso de lei, assim, de 5 anos. 5 anos. É vergonhoso demais, sabe? Né? É de uma incompetência construída. Porque se tem uma coisa, é que a polícia sabe de tudo que acontece na esquina. Né? Os policiais sabem. Resta saber se a instituição sabe. Tá? Porque aqui a carteira é uma coisa pessoal, intransferível e ambulante.
O poder de polícia é do polícia e não da polícia. E tem sido assim em todas as instituições do país. Enquanto for assim, fica todo mundo sendo refém da novidade novidadeira de ocasião. Né? Aí fica animando a plateia. Olha, agora tem isso. Agora apareceu mais isso aqui. Olha aqui, gente. Gente, isso não é série de Netflix. Isso não é uma série de Netflix. Isso tem a ver com a nossa política, o modo como conduzimos a política, o modo como nós aparelhamos politicamente a segurança pública, o modo como a insegurança virou um projeto de poder que dá voto, né? A naturalização da matança que dá voto e tem rentabilidade, ainda produz economia, redução de custos, na atividade criminosa permitindo a sua exportação, tá certo? E aí a gente fica assistindo a isso. É claro que nós somos esperançosos, evidente que eu estou esperando. Né? Eu estou aqui na torcida para que a dona Marinette, né, que é a mãe de Marielle, né, a irmã Aniele, que virou ministra, etc. Então, tenham paz, que a família tenha paz. Tá certo? Que a família não sofra todos os dias como sofre, ela é revitimizada. Todo dia tem um infeliz postando alguma coisa que destrói a imagem da Marielle, né, que chega. Se para mim chega ameaça, imagina para essa família. Não é mesmo? Então, cada pequena notícia reanima um certo ânimo, uma certa esperança, mas a frustração pode ser maior amanhã, porque expectativa pode ser igual a paçoca, sabe? Vem um vento, pá, ela está toda formada, se abriu, ela dissolveu. Né? Então, por isso que nesse caso é importante a discrição. Tá? É bem importante que a gente não tenha pressa, porque o problema todo foi o tempo investigativo estava a serviço do tempo político e do tempo corporativo. Né? Falou mais alto as lógicas corporativistas dentro do MP, dentro da Polícia Civil, tá certo? E nas outras instituições, do que a institucionalidade, porque não tem transparência, não tem luz do sol nos processos decisórios, tem? Você sabe como o resultado está sendo produzido? Quais os percursos estão sendo feitos? O que foi feito com o acervo investigativo? Cadê esses relatórios? Ou qual a prestação de contas que é feita à sociedade? A gente só leva susto. Meu Deus, e agora? Agora o sujeito morreu. Agora ele disse que vai falar. Ah, ele vai falar. Entendeu? Aí fica em silêncio. Aí fala, foi o outro, não fui eu, não. Eu só segurei o cabo da arma, mas quem puxou o gatilho foi o Mané. Hã? Quer dizer, percebe? Isso, né? Esse tipo de coisa. Se você não tem uma consequência, isso também atrapalha o trabalho da polícia. Eu sei que é importante mostrar resultados parciais. Né? É fundamental. Né, mas existem modos de fazê-lo. Né? Em todas as polícias do mundo, você tem uma política de comunicação social que é fundamental na segurança pública, que é diferente de porta-voz de autoridade. Né? Uma política de comunicação social que a primeira dimensão é informar a família. Antes da Jaqueline saber, de Miguel saber, da Globo saber, entendeu? Né? A estrutura do Estado, a institucionalidade informa a família. Que, no caso, tem uma ministra no governo e uma família. Né? Em que petam as coisas. Né, para a pessoa não ficar sabendo pelo WhatsApp, para a pessoa não ficar sabendo pelo tweet, para a pessoa não ficar sabendo por uma, né, coletiva de imprensa. Né? Então, essas pessoas sabem antes, são preparadas antes, porque dói. Dói. Né? É uma revitimização. Né? Criminalizou-se a Marielle. A Marielle não era uma vítima inocente. Olha a maluquice. Aqui no Brasil, você é assassinado, você tem que retomar a vida para limpar seu nome. Tá? Porque, afinal de contas, né, quem morre está devendo. Quem mata tem mérito de matar e quem morre fez por merecer. Né? Que eu escrevi esse texto, né? Matar tem mérito, morrer tem merecimento. Tá? Então, você tem um conjunto de regras básicas, né, de como você lida com casos complexos, com casos de alta repercussão social, que mexem com a sensibilidade social, mexem com o temor coletivo, porque o modo como você anuncia ou a forma da divulgação pode multiplicar o sentimento de temor, pode produzir agravamento do temor, insegurança, tá certo? Decepção. Né? A pessoa fica decepcionada, ela fica, não interessa mais nada, já não, né? Para mim, tanto sabe. Né? A pessoa começa a perder as esperanças. Né? Então, e você não pode perder as esperanças na justiça, na polícia, porque senão você vai ter que pôr no lugar algum fortão para resolver os problemas para você, como era no passado. Né? Há pouco tempo aí que se estimulou, gerando, né, as piores taxas da década de violência sexual e de gênero. Né? No Brasil, com criança, adolescente, mulher, como os dados foram demonstrados aí essa semana, né? Do Fórum Brasileiro de Segurança, onde eu faço parte. Então, veja que você tem uma política. Como é que você faz isso? Né? Como é que você divulga isso? O que é pertinente de ser dito? Como ser dito? Como apresentar? Né? Porque mobiliza todos nós, tanto é que nós estamos aqui num programa tratando disso. Né? Então, acende uma esperança, ou logo em seguida vem aquele banho de água fria, aquela frustração. Tudo que eu ouvi até agora não me leva mais além do que o próprio Rony, para no Rony. Ele virou paredão.
tá certo? Uma rocha. Tá certo? Jaque, você estava comentando uma coisa sobre esse papel da política, né, no discurso de violência, na morte da Marielle. Eu queria só fazer uma reflexão para saber a sua opinião, que quando você tem uma morte tão impactante, um fato político tão impactante, um fato de violência, né, um assassinato político, isso acaba monopolizando a atenção pública, e no processo eleitoral, no processo político, em que você pode discutir economia, pode discutir desigualdade de renda, programa social, educação, saúde, todos esses assuntos vão para o segundo plano, né? E a sociedade fica apenas discutindo a questão da violência. O que interessa por várias razões da direita. Então, talvez, dentro do que você está falando, talvez ajude também a entender os motivos, porque o que caracterizou a vitória do Bolsonaro foi também isso. E o que caracterizou, por exemplo, ficou muito claro nas eleições de 2022 agora, do Cláudio Castro, né, que ele ganhou no primeiro turno, é que o que a gente percebeu no processo eleitoral, que a gente acompanhou de perto, é que quando ele fez uma grande operação numa favela aqui do Rio de Janeiro, em que morreu muita gente, né? Jacarezinho, 28 pessoas. Muita gente logo desconfiou. Isso aí é uma jogada eleitoral, né? E ele vai fazer o marketing da morte. Dito e feito. Depois da operação, ele começou a crescer vertiginosamente na pesquisa. A gente não dá para saber cientificamente qual é a correlação, mas o fato é que ele cresceu e ele ganhou no primeiro turno. Então, olha, dessa armadilha mortal. Então, eu vou ter que desmontar a sua armadilha. Eu acho que ela, em parte, tem elementos, as outras não. Né? Eu digo isso, por exemplo, eu escrevi um artigo chamado Governando com Crime no Rio de Janeiro. Matar tem mérito, morrer tem merecimento. Por que matança dá certo? Antes das eleições. E vim falando disso em todas as entrevistas da Santíssima Trindade Bolsonariana, assim, Senhor da Guerra, Mercador da Proteção, Profeta do Caos, eu me lembro de todas elas, porque essas coisas estão escritas. Quando eu estou aqui falando, eu já pensei bastante, eu já escrevi, eu já pesquisei, né? Certo? Eu tenho um desconforto em ser tudóloga, né? E ficar aí, tipo esses homens brancos, heteronormativos, que ficam em sala de ar refrigerado falando javanês. Né? O mundo do achismo ilustrado, só que para mim é muito caro, porque custa vida. Né? Então, eu lido com dispositivos de controle, dispositivos coercitivos, porque eu sei que governar é produzir controle e regulação. Né? Então, a primeira coisa é a seguinte, o Rio de Janeiro é uma coisa à parte. A esquerda, os progressistas não tinham uma agenda de segurança. O discurso de lei e ordem não é um discurso de segurança. Ele é promotor da insegurança pública. Ele promove o medo para naturalizar a exceção e fazer com que os indivíduos... A insegurança é a síntese de todos os nossos medos. Medo de morrer, medo de sobrar, medo de perder o emprego, medo de ficar doente de Covid e não ter como sair, né? Não se curar, medo, né? Da solidão, medo de não ter apoio, tudo isso. Então, quando você aparelha o medo das pessoas com tiro, porrada e bomba, que é publicitário, você maximiza. Então, você faz com que o direito social, que o direito civil se encolha, porque diante do medo, a gente abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão que bata no peito e nos prometa proteção. Só que proteger não é assegurar. Proteção paga-se por ela, e o fundamento dela é a ameaça. Você tem que fidelizar as pessoas pela ameaça. É isso que funda a economia política da proteção. Desde Maquiavel, desde Hobbes, desde Estado Novo, desde quando a gente inventou uma coisa chamada Estado. E sempre deu certo. Tá? Ok? Então, essa primeira coisa é importante. Né? Nós temos que compreender que os discursos... Aqui, parte dos progressistas fazem o que eu chamo de lacerdismo de esquerda. Né? Não produzem uma agenda afirmativa democrática de segurança. Fica aparelhando o social. Vou levar não sei o quê, vou levar a bolsa para a favela. Querido, uma coisa muito clara que as pessoas precisam entender. Primeiro que aparelhamento, securitização do social vem de uma perspectiva chamada terminologia da defesa social, que é neoliberal até o fio do cabelo, conservador. Segundo, tutelar, que você subordina isso, você faz os sujeitos trocarem os direitos civis, né, que a gente tem, votar, ser livre, soberano, independente, por um milheiro de tijolo. Troque seu cadáver do jacarezinho por uma melhoria. Primeiro eu faço uma matança, depois eu distribuo os tijolos. Tem que lembrar que o jacarezinho tem 50 mil pessoas. Não é a comunidade de Novela das 8. Né? A Maré tem 140 mil pessoas, portanto, maior que a maior parte dos municípios no Rio de Janeiro. Então, é óbvio que o sujeito que está ali não conhece quem morreu, né? Porque a gente tem uma mania de achar que tudo é condomínio.
né? O sujeito está ali num condomínio, todo mundo homogêneo, dançando funk, entendeu? E animado, igual favela de novela das 8. Não é assim, não. Nós estamos falando de regiões superpovoadas, que são maiores que muito, né? Que bairros, né, populares, periferias maiores que muitos municípios. Né? Então, a gente não pode criar esses naturalismos, né? Essa folclorização da realidade popular. Essa é a primeira coisa. Segundo, né? Diante do medo, você quer uma solução do imediato. Medo não se adia. É isso que eu tenho insistido o tempo inteiro. Medo não se adia. Não dá para esperar o governo bom chegar quando eu tenho uma arma na minha cabeça agora. Quando é agora que eu tiro porrada e bomba, tá certo? Me impede de trabalhar, me faz perder o emprego, me faz perder o Enem, passa pela minha casa dentro, tá certo? Sabia, casa de favela não pode ter janela e porta fechada. Porque primeiro passa o traficante, passa miliciano, passa... Ai de você que fechar a janela e porta. Porque se você fecha a janela e porta, é porque você está macumunado. Ou você é X9 da milícia, ou você é X9, né, de algum tráfico rival, ou você é X9 da polícia. E, por acaso, mulher espancada, como vimos, sobretudo as mulheres pretas, podem ir na delegacia denunciar que estão sendo espancadas na Covid, entendeu? Não, né? Então, nós estamos falando desse mundo real. Qual é o discurso? O discurso é que eu vou levar uma bolsa para você. O social vai embora, não tem como o operador cultural, o operador de saúde. O Rio de Janeiro, segundo o anuário estatístico, o Rio é o estado que mais perdeu aula, que as escolas mais tempo ficaram fechadas, em que os diretores e a comunidade escolar se vê ameaçada. Mas não é por um neofascista que vem de fora, na Dark Web, que vai lá jogar uma bomba, ou um atentado como foi o de Realengo, muito antes do que aconteceu nos últimos tempos. É da violência endêmica, estruturada dentro do universo escolar, da comunidade escolar, tá? Que ninguém tocou, ninguém fala nisso. Parece que a ameaça só vem de fora, que ela é pontual, ela é esporádica, ela é trágica, mas ela é pontual e esporádica. E o cotidiano da violência? Né? Menos de um mês, teve uma operação na Maré, que tem dia sim, dia não, onde 7 mil pessoas, só na região da Maré, são 7 mil adolescentes e crianças sem aula quando tem operação. Okay? Então, isso produz uma dimensão publicitária. Primeiro, você agrava o temor. Como é que você agrava o temor? Com tiro, porrada e bomba, porque você ouve operações. Né? Muita gente, você fazendo uma operação, colocando 100 pessoas, 200 pessoas. Então, aquele teatro operacional é a única coisa que os cidadãos comuns e políticos enxergam. Ninguém enxerga a inteligência no cotidiano. Ninguém enxerga a investigação. Ninguém enxerga o trabalho da patrulha. Já o teatro operacional, ele é visível, né, aos olhos nus, parece que alguma coisa está sendo feita. Né? Então, é disso que se tratou ali, a construção. E qual foi a agenda de esquerda sobre segurança? Você quer fazer o social, você quer disputar com a Secretaria de Assistência Social, você quer disputar com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Esporte, como se... Aí, olha a lógica tutelar elitista, para piorar ainda por cima, que naturaliza a desigualdade social e tem como fundamento a mobilidade social reversa, ou seja, anda para frente uma casa, 200 para trás, que é você subordinar a educação, cultura, lazer, esporte, saúde, as razões de segurança. Segurança é restritivo de liberdade. Tudo que se faz na segurança pública tem uma dimensão de controle coercitivo, tá? De maneira direta ou indireta. Por isso que quando a gente coloca o social, a gente coloca com programas focalizados. Programa focalizado de redução de violência no território tal, com a juventude tal, correto? Você não pode secutirizar, porque quem faz isso são os conservadores. Por que fazem isso? Para fazer o cidadão miserável, né, ser empreendedor do seu próprio miserê, ser empresário do seu próprio miserê, sujeito completamente uberizado, ele tem que agora competir por uma bolsa com outro. Olha, eu tenho 2 pés no crime, Miguel só tem 1, então eu estou merecendo aqui, entendeu? A matança rolou e está chegando milheiro de tijolo, está chegando ali uma luz, correto? Então, percebe isso que se chama securitização da segurança pública. Isso é vergonhoso, isso é uma impostura intelectual, científica e política. Tá? E eu estou falando como alguém que não só é pesquisadora desse negócio há mais de 30 anos, como contribui para as reformas de segurança pública desse país, na América Latina. Não é tolerável, isso é fake science, é o que eu chamo de cloroquina. Eu atualmente tenho me dedicado a dar conferências do tipo rompendo os mitos e a cloroquinagem na segurança pública, porque custa vidas. Custa vida, custa futuro, segurança pública, tá certo? É abundância de futuro. Tá? É o que permite regularidade, previsibilidade, rotina no dia a dia. Agora vamos voltar. Por que eu concordo com você em parte, mas não integralmente? Porque para você receber o social, para você ter direito àquela bolsa que hoje a ministra Margarete tem para te dar, para que você possa estar na política educacional universalizada, que o governo legal, gente boa, vai te dar, você tem que estar vivo. Porque como é que você vai consumir os bens
sociais, civis, urbanos, se você está morto. Então você precisa estar seguro, você precisa ter saúde, sabe? Não morrer nem de bala achada, nem de vírus. E você precisa comer. Ou seja, você precisa se sustentar, você tem que ser capaz de se reproduzir. 3 coisas essenciais que no início do governo estavam, né, mobilizando a atenção do Lula, que de bobo nada tem, né, que bom, né, que é um governante de fato, e ele sabe que tem 3 coisas centrais. Então, para eu poder ter Bolsa Família, eu tenho que estar vivo, né? Eu tenho que comer, né? E eu tenho que ter saúde, para que eu possa me reproduzir, ter rotina, etc. e tal. Tá? Então, o problema é que qual foi a agenda? Qual foi a agenda? Né? Não adianta dizer só que o Castro aparelhou o Estado, como todos os outros aparelharam, né? Criaram aquelas bolsas fantasmas, distribuíram dinheiro a rodo, né? Aparelhando a UERJ. A pergunta é qual foi a agenda de esquerda para a segurança pública no Rio de Janeiro? Em que todos os territórios aqui, os governantes, não são aqueles que são votados. Aqui é o Peixão, é o Rabicó. Você, para andar pelo Rio de Janeiro, você tem que saber quem é o governo autônomo que controla um determinado território. São vaticanos dentro de Roma. Tá certo? O Peixão, em plena Covid, fabricou uma ponte de carro, né? Ali no Complexo de Israel, assim chamado Complexo de Israel, porque articula política, polícia, religião. Olha que lindo. E ninguém viu, e teve comemoração, tá? Festa, para passar carro para lá, para cá, né, e dar vantagem logística e controle logístico no território, é disso que nós estamos falando. Qual foi o discurso? Tá certo? As pessoas vivem debaixo de governos autônomos criminais. Elas vivem uma instabilidade continuada de sua rotina. O sujeito tem que gravar o tiroteio no WhatsApp e mandar para o patrão para dizer, mais uma vez eu não vou trabalhar. A maior parte dessa população sequer tem carteira assinada. É a própria favela que emprega ela mesma. Porque como é que você consegue manter uma rotina de trabalho com carteira assinada se todo dia você não chega? Você chega com 3 horas de atraso, 4 horas... Quando chega? Porque quando tem um tiro, o ônibus para, a mobilidade toda vai para o Beleléu, sabe, Miguel? O ônibus para, metrô para, a van para, o sujeito tem que andar 3 quilômetros. No Salgueiro, quando teve aquelas operações no Salgueiro, o sujeito tem que sair lá de dentro, ele anda até 3, 4 quilômetros para chegar na rodovia, debaixo de tiro. E se ele conseguir sair, ele não volta. Aí o tiro também é dado onde? No transformador. A luz é toda gato nessa região. Tá? Toda gato. Tá? Que é a contrapartida da economia criminosa. Porque a luz move a economia popular, como move a nossa. Tá? Por isso, administrar a luz permite, como eu falei, quem controla a população, tá? Controla território, regula mercado, ainda que ilegal, o governo é. Então, hoje, quem faz os policiamentos no Rio de Janeiro? Os governos criminais. Né? A polícia está ocupada em fazer operação. Mas sobe e desce morro, mas não controla território nem população. Esta é a realidade. Qual foi o programa efetivo? Ah, porque você tira foto com a criança pobre, mas você não tira foto com o policial. Certo? Então, é todo mundo chupa-cabra do miserê. Né? O discurso é, quando eu preciso de uns pobres aqui para ficar bem na foto, né? Quer dizer que eu vou aparelhar os direitos universais. Quem foi que disse que cultura desarma? Da onde isso? Eu sou uma antropóloga, eu quero saber da onde, quem tirou isso? Que não seja tutelar, se é autoritário, se é tutelar, tá certo? A cultura, como é que ela opera? Os programas culturais, eles produzem empoderamento, mas para isso tem que ter uma coisa chamada segurança ali, para que o operador da cultura, o ponto de cultura possa abrir. Ano passado, eu acho, tinha um seminário internacional de segurança pública dentro da Maré. As minhas alunas estavam apresentando trabalhos como esse, né? A vida parando na favela com as operações, que é uma das minhas linhas de pesquisa, as operações policiais, né? Minhas orientandas, junto com a professora Fátima Sequeto da Fiocruz, e nós íamos. Não conseguimos ir porque o tiroteio impediu. Impediu. Não tinha como chegar, não tinha como sair, não tinha como apresentar o trabalho. Olha, nós fomos, né, objeto da nossa própria pesquisa, inviabilizada de chegar. Tá certo? Porque atrasou, foi começar às 11 da manhã, aí já não tinha como chegar, não tinha condução, para cada uma saía de São Gonçalo, outra saía do Meia, outra saía... Você entendeu? Né? Então é disso que nós estamos falando. Cadê a agenda de segurança pública? É o clichê, que eu chamo de cloroquina, mais preparo, mais inteligência, mais tecnologia, nada mais conservador, nada mais mentiroso para a população. Quando o sujeito não quer fazer nada na segurança, ele põe esse slogan em campanha. Preparo. Olha que você está falando com uma professora de polícia, tem 30 anos que eu dou aula para quase todas as polícias do país e dei aula nas polícias da América Latina. Eu sou a pessoa que ajudou a desenhar e implantar a matriz curricular das polícias no Brasil em 2003, no primeiro governo Lula. Tá? Sou professora de um tecnólogo de polícia na UF. Sou professora de uma graduação de um mestrado de segurança pública. O tecnólogo são os policiais. Dei aula no tecnólogo de Brasília para toda a polícia de Brasília. Dei aula em todas essas academias.
Dou conferência, inclusive na do Maranhão, lá do nosso ministro. Eu já fui lá várias vezes dar aula para aquelas polícias. Tá? Encarar os policiais ali, ó, né? No pau, BOPE, choque, entendeu? Polícia de São Paulo. Tá certo? Então, não estou falando... Aqui a ideia do preparo é individual. O policial é burro. A gente ensinou tudo, ele é que errou. É sempre um caso particular. Não, né? Matou ali, atirou ali, não é ele. Ele é que errou, ele que é burro. Ninguém merece, né? Então, mais preparo está sempre pautado nesse indivíduo estúpido que nunca aprende, como se não fosse um bom... Né? Como se matar não fosse uma política. Queria deixar claro que quem administra a morte é o Estado. Não existe crime mais forte que o Estado em lugar nenhum. Tá certo? Em lugar nenhum. O crime para existir depende de uma parceria com as estruturas estatais. Precisa dos carimbadores audazes que fazem passar elefante, droga, qualquer coisa. Né? De novo, mobilidade logística, mobilidade espacial. E isso é que é segurança. Segurança, pela minha conceituação, que nesse bobajol que eu vejo por aí, que faz mal à vida das pessoas, é circulação, mobilidade em larga escala de ideias, valores, pessoas, bens, serviços e mercadorias de forma translocal em sociedades com estado de mercado. É isso que é segurança. Certo? Agora, por que a segurança é vendida nesses clichês que não são nem conceitos nem porcaria nenhuma? São visões moralistas. Porque elas atendem a projetos com papel de bala modernex, mas que, no fundo, são conservadores. Então, preparo é sempre pensado individual. É aquele policial estúpido. Não tem problema corporativo, não tem problema institucional, não tem problema profissional. É o indivíduo que errou. Olha bem. Né? Preparo. Tecnologia, inteligência. As pessoas sempre falam, minha polícia vai trabalhar com inteligência. Então, existe inteligência para matar. A inteligência que matou a Marielle com inteligência. Tá certo? Inteligência também é para o mal, sabe? Inteligência é para fazer funcionar coisas ruins, como o projeto de poder, intervenção militar, um bando de coisa. Tá certo? Então, a inteligência do bem, entendeu? Igual o algoritmo do bem, o algoritmo do mal. Câmera de vídeo aqui é do bem, entendeu? Câmera... reconhecimento facial do mal. Ninguém merece esse moralismo, esse maniqueísmo. E é por isso que a gente não avança, porque é atravessado por discursos conservadores, moralistas, que passam o cerol na realidade. Os mesmos que dizem que o outro é gado, que o outro, entendeu, é robô. O outro é um eleitor. Eu não chamo ninguém de gado, não. Chamo de porque ele vota, ele escolheu. Que seja responsável pelo seu voto. Eu não estou aqui para infantilizar eleitor. Meu filho, tu votou no cão chupando manga? Seja responsável pelo seu voto. Não venha brincar, entendeu? De messianismo, de vir a público e dizer eu me arrependi. Você se arrependeu, vai para a igreja, vai para a terapia, entendeu? Seu negócio aqui, como cidadão, exercendo o direito civil, o direito político, é ser responsável pelo governo que você pode lá criticar, apoiar, né? E mudar seu voto se você quiser. Aqui a gente tudo precisa de plateia, né? Vazamentos, segredos revelados, tudo tem um público, tudo é Big Brother. Por que é assim? Porque a lógica da revelação é uma lógica inquisitorial, autoritária. Tá certo? Aí fica todo mundo vendo neonazista em tudo quanto é canto, mas não olha para o autoritarismo que está dentro de nós. Então, inteligência é essa mentira. Né? Inteligência é uma central de fofoca. Como você não pode inaugurar a inteligência, porque você não pega ela, porque ela é gestão do conhecimento da informação, a não ser que você brinque de filme vagabundo B, achando que inteligência é um bando de espionagem, de inteligência policial. E aí eu falo isso tranquilamente, foi a pessoa que primeiro implantou um programa de inteligência, curso de inteligência e capacitação de inteligência policial, doutrina de inteligência no país também, com todas as 54 polícias, mais a Polícia Federal, mais o Ministério Público, em Brasília em 2003, 20 anos atrás. Tá? Quando eu estava lá como diretora na Senasp, não sou eu sozinha, contando com a expertise de todas as equipes de inteligência das polícias no Brasil, né, e dos ministérios públicos. Tá? Então, existe competência, conhecimento para ficar... A gente ouvir lorota que custa caro. Né? Então, inteligência, a pessoa fala que ela não precisa demonstrar. E tecnologia é um discurso conservador. O sujeito, quando fala que vai pôr tecnologia, é porque ele quer mudar o brinquedo e manter as práticas. Então, quando eu não consigo aqui fazer o meu iPhone funcionar, eu acho que o problema está no iPhone, não na Jaqueline, que não sabe lidar com o equipamento. Eu dou um soco na geladeira, um bico no iPhone, aqui porcaria, me dá outro, entendeu? Não é porque eu não li o manual. Não é mesmo? Então, quando a gente usa a tecnologia emancipada de um projeto de reengenharia organizacional, o que a gente está fazendo é uma coisa conservadora, é pôr um papel de bala brilhoso para um recheio podre. Então, na verdade, voltando aqui, né, quando eu disse que esses são discursos cloroquinados, né, que é uma vergonha que a gente repita isso por aí, é uma desmoralização, inclusive, do que é o preparo em polícia, em segurança pública, do que é estrutural, é institucional, tem que ser, não pode ser corporativista, da inteligência, que é um sistema de gestão do conhecimento da informação, da tecnologia, que é um meio, mas que só faz sentido para romper com o fetiche
fantasioso, tecnológico, né? A tecnologia está a serviço de um fim. E, né, ele é um meio diante de um fim e que tem um modo de realizar. Sem isso, fica esse circo que a gente vê aí, né? Comprando brinquedo novo com práticas velhas. Né? E aí não adianta nada, você sabota o brinquedo, né? Como é que você vai brincar, entendeu? Com um brinquedo que sequer faz sentido na sua estrutura organizacional. Aqui tem a mania de achar que a arma desenha a mão, que a mão desenha o pensamento, que o drone vai desenhar a minha maneira de pensar. Eu posso usar o drone da pior maneira possível. Eu posso usar uma pistola 9mm da pior maneira possível. Eu posso usar um revólver, um 38 da pior maneira possível. Então, essa é a questão aqui, tá certo? Qual é o discurso? Qual é, de fato, a política de segurança, qualquer que seja ela? Pode ser conservadora, pode ser liberal, pode ser progressista, né? Não tem nada demais você ter uma política conservadora, desde que ela seja apresentada, né? Para que a população avalie, critique, mas não é isso. Aqui se instrumentaliza o medo, se entrega miçangas para manter a população dependente, porque o medo nos fideliza, sabe? O medo não se adia, a gente sente medo hoje. É hoje que as mulheres sentem medo de ser estupradas, como a gente viu nas estatísticas, que foi, né, o pior número da década, né? Muito motivado pela Covid, né, por uma instrumentalização do gênero, né, por um ódio ao gênero estimulado por um governo que passou por aí. Né, como as crianças e adolescentes também, as taxas mais altas de violência sexual. Né? Correto? Então, estamos falando disso. Né? Qual é a agenda? Qual é a agenda para lidar com os domínios armados que alimentam caçadores de campanha? O dinheiro de campanha vem do crime, né? O Caixa 2, tá em parte dele, e aí, faz como? Né? Tá certo? Então, né, é disso que nós estamos falando. Aí o sujeito fica vendendo o papo da carochinha. Né? Tá o cidadão aqui na periferia experimentando tiro, porrada e bomba diariamente. Jaque, eu vou ter que terminar a nossa conversa. Já gastamos 1h30, mas eu queria chamar a atenção. Ou a gente encara a segurança pública para valer e para de clichê, né, que tem custado muita vida. Né? Muito mais. Certo? É isso que a gente tem que entender. Quem está morrendo são os pretos pobres que moram longe. E são esses a maioria do voto. Eu gostaria de deixar claro que não existe pobre de direita, não. Essas categorias fazem mal à nossa análise, sabe? Porque pobre faz conta para sobreviver. Quem mora debaixo do tiro, quem mora sob domínio armado, tá certo? Né? Tem que fazer escolhas difíceis. Quer que algo funcione. Você pode realmente perder o seu celular para o assalto, que é tudo que você tem na vida, que é o que te dá renda, que é o que faz o seu filho estudar, porque não tem computador, que é onde você consegue receber um Pix da cerveja que você vende no isopor. Não. Você pode perder o dinheiro da passagem, porque está rolando um tiroteio, o ônibus pode quebrar e tudo bem, você vai a pé. Você quer que as coisas funcionem. Você quer ordem agora. Ordem em sentido de autoridade, que é condição de possibilidade para o exercício da liberdade e da igualdade. E o que te oferecem são espasmos autoritários, soluços operacionais e sustos, com surtos de autoridade que acham que mandam. É isso que as pessoas experimentam. Então, elas querem uma solução no agora, porque é agora que elas têm que trabalhar, é agora que precisa da luz. Você atira no transformador das pessoas, que é todo mundo no escuro, 140 mil pessoas no escuro, mais de 500 mil pessoas sem poder sair, vagando, né? Com as rodovias no Rio de Janeiro paralisadas. Olha para onde o Salgueiro está. Né? São rodovias principais que passam ali, tá certo? Como as nossas aqui, linha amarela, linha vermelha, etc. E tal. Então, isso significa de sabotar a economia, a distribuição da riqueza, a produção da riqueza, o acesso à riqueza, a possibilidade de acumulação pelo universo popular. Qualquer pobre do Rio de Janeiro sabe, né, das periferias do Brasil, que ele não consegue acumular. Que o que ele tem que andar no corpo. Né? Então, ele precisa de ordem, sim, como todos nós, ordem urbana. Ele precisa de ordem, ele precisa de rotina. Ele precisa de rotina. Poder sonhar, amanhã eu vou assar minha carninha. Isso se chama previsibilidade. Isso se chama segurança. Tá? Então, nós temos que nos perguntar, né, que tipo de discurso salvacionista, messiânico é esse? Quem é essa gente que tem esse cerol, essa régua na mão, que quer medir a moralidade alheia? Tá certo? Está na hora de romper esse cacuete. A pessoa faltou a aula de Marx, o sujeito faltou a aula, entendeu? De sociologia e de ciência política. Ainda faz um discurso tosco, não é o seu caso, mas tem que deixar isso claro. Tá certo? Porque está custando vida, sim. E nós temos um governo progressista. E esse governo progressista, que é o de coalizão, precisa pensar essa política de segurança como um todo. Lançou alguns programas, mas tem que juntar. Porque um programa aqui, outro acolá, outro aqui, outro acolá, não forma esqueleto. Tem que ressuscitar o SUSP. Eu queria deixar a última fala minha aqui. O SUSP foi criado em 2003, no primeiro governo Lula. Toda a documentação do SUSP para sua institucionalidade, que é o Sistema Único de Segurança, foi para o Palácio. Ali ele pegou poeira. Ele vai chegar no Congresso para ser votado pós-golpe com Temer, né, que o Jugman era o ministro.
Aí, quem colheu os louros de ter criado o SUSP? Nós criamos o SUSP lá atrás. Entregamos de presente para a direita de sapatênis. Né? E até hoje ele não saiu do papel. Né? Então, ficamos contornando o sistema, apresentando. Nós adoramos apresentar coisas, ter soluções antes de ter o problema, né? Tá certo? Então, temos que olhar para isso. Assistimos a um sucesso, que foi a lei, o decreto de retomada do controle das armas. Isso é um bom exemplo de como se faz política. Porque ali não foi uma invenção exclusiva do governo. Aquilo ali não saiu da cabeça, né, só dos técnicos do ministério, ou do ministro, ou do seu staff. Aquilo ali é produção acumulada do Sou da Paz, do Instituto Igarapé, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso que eu quero dizer é o seguinte: universidade, que há mais de 15 anos monitora a questão das armas, muito antes de Bolsonaro, tá? Da flexibilização. Então, as ONGs, sociedade civil, policiais, inclusive policiais federais, né? Então, universidade, ONG, sociedade civil, policiais, né, que vieram acumulando conhecimento e competência técnica para trazer a coisa para o eixo, pôr os freios de novo. E qual foi o barato do governo, o barato do Dino? Entender que ele precisava, né, ouvir a sociedade, ouvir quem tinha conhecimento acumulado sobre o assunto. Entendeu? Né? Conhecimento técnico, acadêmico, sentir tudo. Né? E o barato do governo é que ele foi negociar com a bancada da bala, exatamente para tornar razoável e possível uma peça técnica, que é o decreto, se tornar uma peça política, que isso que é importante, se torna viável, porque para ser viável tem que ser político, ou seja, tem que ser pactuado. E isso o Ministério fez. Então, um bom exemplo de como você dialoga, como você articula, como você faz política, né? Sem precisar cloroquinar, sem precisar fazer fake science, sem precisar ser refém de fake news. Né? Então, eu vejo aí um horizonte, mas eu vejo com toda a lucidez. Tem muitos desafios, é preciso que a gente olhe para isso com muita calma. Senão, e sem precipitação. Eu quero sim saber quem mandou matar Marielle, mas eu não estou nem um pouco interessada em ver as miçangas que vão caindo por aí, né? Porque eu acho que elas vão gerando uma série de Netflix, vão criando expectativas que muitas das vezes não podem ser cumpridas, né? No tempo policial. O tempo policial não é o tempo político, não é o tempo social. Isso a gente tem que compreender para que a Polícia Federal não seja rifada ao meio do caminho, porque ela está tendo que refazer o trabalho inteiro, né? De 5 anos de atraso. Tá bom? Então, é isso que eu espero. Eu estou animada com a possibilidade dos resultados, mas eu não fico, evidentemente, comemorando nada astronomicamente, porque seria um desrespeito ao próprio trabalho da polícia, né? Tem que recomeçar do zero. É isso. Obrigado, Jaqueline. Muito legal a nossa conversa. Um beijo grande para você. Boa semana. Estou me perguntando aqui se esse material depois vai para a internet. Eu não sei como é que é, né? Vai? Não, a gente está ao vivo, já foi para a internet. Já foi ao vivo? Gente, eu estou achando que essa conversa é pessoal. Eu sempre esqueço que nós estamos aqui num programa de TV. Olha que doido. É altíssima audiência que a gente teve aqui. Esse programa muito obrigado, Miguel. Olha, eu espero que a sua vida aí, que tudo seja ótimo, que você volte o mais breve para o Brasil. O Brasil agora a gente está podendo ficar, sabe? Está podendo eu não estou vivendo aqui, não. Eu vim passar um período aqui porque eu vim com um familiar para cá, mas eu estou voltando já. É só um período rápido. Então é isso. Eu estou aqui torcendo pelo Lula e fechando. O Lula tem toda a razão. Tem gente que chama ele de velho. Tem gente que diz que ele só fica olhando para o passado, ressuscitando coisas. Ele está fazendo o que ele tem que fazer, recompor as políticas públicas. Não pode ficar contando só com indivíduos legais em cargos legais, num governo legal. Ele precisa recompor aquilo que deu certo e atualizar para o futuro. Então, tanto na segurança, como na cultura, como nos direitos humanos, na igualdade racial, na política econômica. É isso mesmo. É assim que a gente cria políticas públicas que ultrapassam governos e permanecem. Então, ele faz muito bem, porque ele olha para trás para enxergar melhor à frente. Entendeu? Não ficar igual avestruz. Aliás, falar em avestruz, Brasil, a mulherada se deu bem, ganhou. Vamos para a próxima que a gente vai ganhar essa Copa. A mulherada vai ganhar essa Copa para o Brasil. Isso aí, 4-0. Valeu, Jaqueline. Muito bom, tchau. Até a próxima.